Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatobá, o seu anfitrião. Podcast São Paulo em um novo rumo, na verdade, o verdadeiro sentido do nosso podcast agora começa, que é adoradores, falar da palavra de Deus, ouvir mensagens que falam de bênçãos, de obras, de profecia, de milagres. Eu estou muito feliz em receber o meu convidado de hoje, é maravilhoso. Vou apresentar ele daqui a pouco para vocês. Então, pessoal, para quem assistir a gente, curte, comente, compartilhe, siga o nosso canal, se inscrevam e bora, gente. Obrigado, Pastor Ramon Vilar, é isso? É esse mesmo. Bem-vindo ao podcast São Que Paulo. isso, obrigado você. Eu vou começar com o primeiro. Deus te abençoe muito. Amém, Eu obrigado. sou muito grato a Deus pela sua vinda ao nosso Que humilde isso. podcast, pastor. Para mim é uma honra, Alex, família que tá aqui, é um prazer, cara. Sempre quando alguém me chama para vir compartilhar histórias de Jesus, né, da minha história, do meu encontro, enfim, é gostoso você falar, né, de experiências e como Jesus é incrível. Então, obrigado por abrir esse canal aqui para que a gente converse um pouco mais sobre Jesus. Pastor, você trocou a estabilidade do mundo pela palavra de Deus. Como é isso? Conta pra gente. Por uma missão em transformar vidas por meio da fé. Eu tô lendo aqui o briefing da produção. Não repara, pastor, Não, que não é, isso, que não é o muita Vilela. coisa, né? Não, imagina. Bom, eu não nasci num lar protestante evangélico, né? Então, meu pai não é pastor, minha mãe também não era pastora, meus pais eram católicos, e aí eles viraram evangélicos, eu tinha acho que uns 7 anos, alguma coisa assim, e eu nunca tive o sonho de ser pastor, nunca imaginei trabalhar na igreja, eu sempre tive um sonho de ser um empresário, né, de ser alguém que fosse, aos olhos do mundo, bem sucedido, mas eu não tinha essa percepção, eu queria ter dinheiro, cara, eu era um jovem que sonhava como todo jovem sonhava, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e eu gostava de jogar bola, mas vi que não ia dar certo no futebol e... Tem cara de jogador famoso. Só cara, só. Falta tudo. E comecei a trabalhar muito cedo. Então, as coisas na minha vida, elas começaram de uma forma muito precoce, né? Então, ganhar o meu salário, ter as minhas coisas, comprar as coisas com o meu dinheiro. Então, enquanto os meus amigos tinham que recorrer aos seus pais para poder ir no McDonald's, cara, eu tinha o meu salário que eu recebia, eu não pagava a conta em casa, eu podia ir no McDonald's quantas vezes eu queria, por exemplo, né? E foi assim a minha vida, né? Então, como tudo foi muito precoce, obviamente, uma ascensão dentro da carreira acabou também sendo muito precoce. Então, com 16 anos, eu virei vendedor interno dessa empresa. Aos 18 anos, eu virei vendedor externo. Aos 21, mais ou menos, eu abri a minha própria empresa, que representava essa empresa na qual eu trabalhei. E eu, cara, fiz muito dinheiro, né? Imagina que eu tinha uma empresa, uma representação, que eu tinha 5, 6 representadas no meio de construção civil, sabe? Eu vendia perfil de alumínio para móveis. Então, todas essas madeireiras eu vendia. Então, eu tinha um ótimo salário, né? E eu não tinha ninguém. Então, eu trabalhava pra caramba. Casei nesse meio período. E eu tô contando a minha carreira, assim. Né? Queremos. A minha conversão tá no meio disso. Não, é isso que motiva. Mas, cara, chegou num momento da minha vida, eu vendi a minha empresa, fui contratado por essa empresa que, teoricamente, comprou a minha empresa para ser um diretor comercial e por lá eu fiquei até os 26 anos. Chegou um momento da minha vida, Alex, que eu não entendia muito o que eu estava fazendo, sabe? Porque eu sentia um vazio enorme. Eu acordava e a minha crise era, isso vai ser para sempre, assim, eu vou acordar, vou sair para trabalhar, vou ganhar o meu salário, vou pagar as contas e o que efetivamente eu estou fazendo para mudar a vida de alguém. Eu tinha essa crise, algumas vezes eu tive algumas crises, eu não falo existenciais, mas uma crise de identidade mesmo, sabe? De me achar, cara, não estou fazendo nada.
tanta gente sofrendo, tanta gente precisando de Jesus, e eu não estou fazendo nada, né? Tudo bem, eu posso levar Jesus no meu negócio, naquilo que eu estou fazendo, mas para mim aquilo era muito pouco, eu queria mais. Foi quando então, no ano de 2015, há 10 anos atrás, eu junto com a minha esposa decidi, cara, largar a mão da carreira secular, do meio corporativo, mudei para os Estados Unidos para estudar teologia, fiquei por lá quase 4 anos, e aí quando eu volto, eu já volto como pastor de período integral na igreja que eu trabalho hoje, que é a IA Church. E, cara, e dali pra cá, de 2018, final de 2018 que eu voltei pra cá, é só grandes experiências, grandes conquistas, sabe? Deus usando de uma forma linda, extraordinária. Então, é isso. Saí sim da estabilidade do meio corporativo pra... Cara, eu não vou falar pra você pra uma estabilidade espiritual, porque a gente sempre tenta melhorar espiritualmente, buscar Deus mais, mas para um lugar onde eu sinto que o meu propósito está sendo cumprido e eu estou sendo importante na vida de outras pessoas também. Pastor, que interessante. Muitos empresários, eu gosto de ler um pouquinho. Tem até um próximo de mim que eu não posso falar quem é, mas existe isso, né? O cara conquista tudo, basicamente, ali dentro do mundo dele, financeiro, casa, carros caros, viagens, etc. E ainda tem um vazio. É. Que é isso? Um propósito que está chamando? Eu acho que cada um é alguma coisa diferente. Eu acho que no meu caso, eu creio que era um propósito mesmo. Deus me criou para um propósito específico. E naquele lugar eu não estava cumprindo o meu propósito. Mas eu entendo que toda essa caminhada foi importante para me trazer aqui hoje, porque hoje eu consigo falar com todo mundo, né? Eu cresci no chão de fábrica. Então eu consigo falar com o operário, com, sabe, o torneiro mecânico, eu consigo falar com o gerente comercial, eu consigo falar com o vendedor, eu consigo falar com o diretor. Então eu creio que esse caminho ele foi importante para que eu tivesse a vivência e entendesse o valor de cada pessoa dentro das suas áreas de atuação e pudesse sim cumprir o propósito que o Senhor designou para mim na eternidade para impactar a vida das pessoas, sabe? Pastor, tem uma pergunta aqui do pessoal aqui da produção. Eu não abro live, mas porque o povo me detona nisso. E o senhor falou que tem que ser o simples, né? Simples. Vamos fazer de uma forma. Vamos embora. Tá? Poderia decorar, mas vamos seguir aqui. É incrível. Eu encontrando desculpa para mim. Ô, pastor, qual o momento mais claro que você percebeu que não poderia mais ignorar o chamado de Deus? Eu não sei, Alex, se foi um momento ou se foram alguns momentos, né? Porque nesse meio do caminho eu me tornei pastor dos jovens, né? Eu fui ungido pastor em 2014, mas desde 2012 eu virei líder dos jovens junto com a minha esposa. Só que por eu trabalhar muito, eu tinha pouco tempo para dedicar às coisas de Deus. Então eu não conseguia acompanhar jovem, eu não conseguia dar atenção, eu não conseguia o que a gente chama na nossa linguagem cristã popular de tempo de mesa, que é um tempo de sentar, conversar, ouvir. Eu não tinha isso. Por quê? Porque eu viajava muito, né? Eu atendia clientes no Brasil inteiro, né? Então eu tinha que viajar muito, eu viajava para fora do Brasil, para feiras e tudo mais. E eu sentia que meu pai sempre me ensinou uma coisa. Meu pai sempre disse para mim: cachorro de 2 donos, ou morre gordo ou morre de fome. Você nunca vai conseguir fazer 2 coisas bem. Talvez outras pessoas conseguissem, eu não consigo. Porque eu sou meio que monotarefa, sabe? Eu pego uma coisa, eu vou executar da melhor forma possível. Cachorro de 2 donos, é bom. Entendeu? Pastor, vou anotar essa. Meu pai sempre me disse, eu acho que vai chegar um tempo na sua vida onde você vai ter que escolher. Se você quer o meio corporativo ou se você quer o ministério de tempo integral. Mais uma vez, existem pastores que conseguem conciliar. E nem todos os pastores têm o privilégio que eu tenho de ser contratado por uma igreja, de ter meus vencimentos cumpridos ali, a rigor, tudo bonitinho, sabe? E eu comecei a entrar nessa crise de, poxa, o meu melhor tempo vai para os negócios e o que está sobrando vai para Deus. E na lógica de Deus é o oposto. É primeiro o reino de Deus e depois as coisas me serão acrescentadas. E eu acho que esse foi
uma mudança de chave, sabe? Que eu não, quero inverter essa pirâmide aí, tá errada e eu vou mudar ela. E a partir do momento que eu falei, não, eu preciso mudar, eu tive que abrir mão. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu não vou mentir para você e falar que foi a decisão mais tranquila da minha vida. Porque, como eu disse, eu tinha um ótimo salário. Assim, um salário muito bom, né? E se abrir mão, eu já tinha um filho, eu era casado, então, né? Se abrir mão de tudo isso, de uma estabilidade financeira para viver o desconhecido, muita gente falava, você é muito louco, você tá doido, você vai fazer isso. Mas assim como Noé, só fez sentido a arca que Deus mandou ele construir quando choveu, né? Então as coisas, para mim também, muitas só fizeram sentido quando o propósito começou a ser desenhado por Deus ali, sabe? Pastor, mas você, quando você era empreendedor, você ganhava mais do que hoje. A gente Sim, fala de remuneração. sim. Mas não era feliz, é isso? Eu era feliz, mas eu sentia que faltava aquele algo a mais, sabe? Então assim, eu era cristão, cara, eu era uma pessoa honesta, sempre fui honesto, porque são valores que eu aprendi de berço. Eu não, sabe, eu não maltratava ninguém, eu era um cara humilde, mas eu acho que era realmente a questão do propósito, sabe? Você tá no lugar errado, fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. Ou até foi durante um período, mas não seguiu, não continuou fazendo, ou continuou fazendo sem que fosse me pedido para fazer, sabe? Então eu era feliz, né? Não vou falar para você que eu era infeliz, mas faltava, tinha um que a mais ali que eu precisava achar o que era, sabe? Eu acho que foi isso mesmo. Pastor, eu fico acompanhando muito hoje empresários que precisam. Eu vou falar no meu ponto de vista. Precisam ganhar mais. Então, o cara está ganhando ali. A empresa dele já está quase que, vamos lá, 1 bi por ano. E o cara ainda precisa de mais e quer conquistar mais. Isso dá uma sensação, às vezes, de que o cara parece que ele precisa de ganhar mais dinheiro para substituir vazios. Né? Aí você vê o cara apostando, achando legal. Tudo bem, a vida de cada um. Muita bebedeira, muito álcool, muitas coisas ilícitas de uso, né, para o corpo. E isso tem a ver com um vazio que de repente Tem, não é espiritual? tem, com certeza, né? Se a gente tem grandes nomes de atletas ou artistas, né? Que tinham tudo aos olhos do mundo, mas não tinham nada porque não tinham relacionamento com Deus, sabe? Então muitos deles buscam ou buscaram essa satisfação com bebida, com prostituição, com droga. A verdade, Alex, é que a fama não preenche o vazio da sua alma. O sucesso não preenche o vazio da sua alma. O dinheiro não preenche o vazio da sua alma. Porque se fosse isso, cara, todo rico era feliz. Entendeu? Verdade. O que preenche o vazio da sua alma é Jesus. E não adianta, né? O que adianta você ter o mundo inteiro, a Bíblia diz, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sabe? Então não adianta você ter dinheiro se você não tiver Jesus. Não adianta você ter sucesso se Jesus não for o centro da sua vida, sabe? E é isso, você vai ficar eternamente infeliz. Você vai ter aqueles lampejos de alegria, de satisfação, mas em determinados momentos você vai estar completamente destruído emocionalmente, sabe? Porque quem pode sustentar é Cristo. Cara, que bacana. Eu preciso pedir um negócio, por isso que eu parei. Pastor, quando eu parar, aqui o seu microfone, o senhor conhece melhor que eu, ele só vai captar você. Tá bom, É pra eu pedir alguma coisa. tá bom. É que eu tô sentindo falta de comida e de bebida para os meus convidados. É a Emily que cuida disso, não é o chefe. Eu pedi pros dois. A Emily falou que tem reunião, o que aconteceu? Já estou indo. É porque uma bebida. Ó, temos Coca Zero. Ó, tenho 2 geladeiras para convidados. Aí, Pedro. Tá abastecido. Recebe. Tem amendoins, tem salgadinhos. Eu preciso que você. Minha mãe me ensinou que a gente tem que receber bem. Eu sim. Ela falava assim, mineira, você tem que receber bem visita, porque senão não volta mais. Mas eu volto. Mas fica tranquilo, a gente tá A gente volta. confortável aqui. Muito obrigado. Você pede pra ele Não vir precisa se falar preocupar comigo? comigo, não. Não, quero que vocês comam algo aqui, bebam. Uma Coca Zero eu bebo. Então. Coca Pronto. Zero, Guaraná Zero, tem energético. Tem tanto da Red Bull quanto tem marca patrocinadora. Não é que é patrocinador, o povo manda as coisas pra nós. Não, vambora. A mulher é muito rígida comigo, deixa eu sair da dieta. Então, aqui só
E pior que é, a mulher dele é tipo endocrinologista, é médica esportiva, É? então pegar no pé dele. Nós recebemos de manhã aqui no Pod, a mulher, ela chama Thaís Ó, Comini. a esposa dele é boa pra você trazer, viu? É, não, vamos Inteli- trazer. Médica inteligentíssima. Quer trazer ela? Entendeu? Por quê? Quer convidar? Então você alinha com ele pra trazer? Traz sim. Hoje nós trouxemos uma que é a mulher do presidente do Porto, que era o secretário de Segurança Pública do Dória. Ela veio de manhã, foi maravilhoso. Vamos, marca com ela para quando quiser, tá bom? Ela é mulher. Aqui já pegou você. Tá. A Mas história é incrível dela, assim. Não, vambora. Superação de vida mesmo. é cristã também? Cristã, Ah, muito. então vai ter mais coisas. Então É. nós vamos falar de emagrecimento, de Olha só. saúde. Dieta. E vamos ela- falar de dieta e vamos falar de saúde espiritual. Porque É. o pessoal tá querendo de saúde É isso espiritual, aí, né? tá certo. O pessoal, o pastor, eu vi uma. O povo sabe aquelas postagens no Insta, né? Tipo assim, academia. O cara acorda cedo, o cara faz tantas horas, a semana toda. E oração. Não faz, né? Por que tá em segundo plano para essa geração? É a geração? É o quê? Não, eu acho que é a mentalidade das pessoas mesmo, né? As pessoas buscam tudo primeiro e depois, e por último, Deus, né? Esse é o problema, sabe? Eu acho que a gente tem criado crentes muito imaturos, sabe? Isso é ruim, né, cara? Isso é ruim por causa disso, porque aí é tudo primeiro e depois Deus, né? A Emily chegou. Ô, Emily, ô, Selmo. Tudo bem, Emily? Entra aqui para conhecer o pastor, por favor. Por favor. Ó, pastor famoso. Famoso. Olha o cara. Não é famoso não, velho. Olha É só a cara pastor. de jogador de futebol. Como é que tá? Prazer, Ramon, tudo bem? Tudo Olá, bem? prazer, Prazer, Emily. Ramon, tudo bem? Não, o pastor é famoso sim, eu vi os vídeos dele. Não é famoso Né? não. E o pastor foi garimpado. Pastor, a gente não garimpa por ser famoso, a gente garimpa pelo porque senão conteúdo. não tava aqui mesmo, Pela né? palavra de Deus. Não quero deixar. O pessoal vai me detonar na hora que ver o seu vídeo. Quer abrir uma live pro povo xingar eu? Ah, Xingar eu. Ô, Zé, eu tô usando os termos de Dourado. Eu sou de Dourado. Você é de Dourado? Eu de São O Paulo. é interior, pertinho de Jaú, São Carlos. São Carlos? Tenho família em São Carlos. Tem minha irmã, sobrinha lá. Ibaté. Minha sobrinha é cantora em São Carlos. Olha só. Canta um sertanejo de arrebentar. O vô da minha esposa tem fazenda em Ibaté. Ibaté, conheço Ibaté. Ibatexas. 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 É, o Texas brasileiro fica ali, Fica então. lá, Perto de Ibatexas. São Carlos. É. Eu fiquei sabendo pelo pastor que ele não almoçou. Mas eu tô muito tranquilo, de verdade. Ó, Uma aguinha pra mim aqui, eu trouxe amendoim, tá ótimo. a pastora dele, é bom, né? A pastora dele, que é a esposa dele, ela é nutricionista Não, a também. dele, a dele. A dele. Então, se ele quiser comer algo saudável, chefe, vê alguma coisa pra ele. Entendeu? Nem se for pra Emília buscar aqui perto, mas eu gosto que o meu pessoal, que os meus convidados sejam bem atendidos. Minha mãe, eu acabei de falar pro pastor, minha mãe disse que tem que tratar bem visita, né? Senão ela não volta. Eu tenho um hábito de tratar bem, pastor. Não, tô vendo. Se tô sendo bem. você for pra minha casa, Muito obrigado. Acho que o pastor queria só uma coca. Eu sou uma cocazinha. eu vou querer um energético. Tá bom. Eu quero o energético do patrocínio. Eu adoro ter um de maçã verde. Quer provar? Você bebe energético? Não, eu tô satisfeito. Não, Vou pegar só uma Você água. não tá com fome? Não tô mesmo, de Eu verdade. fico preocupado com o Não, povo fica aqui. tranquilo que ele pede. Pastor, se quiser Vou pegar. provar alguma coisinha, biscoito, qualquer coisa a gente traz para você. Tá bom. Se eu não me engano, o chefe tá hoje servindo algo sem glúten. Entendeu? Entendeu? Pastor Ramon, muito bom falar com você. Como que é o pastor Ramon fora da igreja? Como é o pastor pai, amigo, Caramba. como pessoa, é atleta, treina, corre, treino, joga? Eu treino jiu-jitsu faz 15 anos. Jiu-jitsu, pastor? Faz 15 anos. Tenho que fazer musculação também por conta de algumas lesões que eu já tive, né? Você faz? Você treina? Treino. Odeio musculação. Amo jiu-jitsu. Amar jiu-jitsu e odiar a musculação é meio, né? Cara, eu odeio musculação. Eu vou porque eu tenho que ir, né? Mas aí eu brinco que eu faço exercício pra eu poder comer. Porque eu gosto de lanche, eu gosto de McDonald's, eu gosto de tudo que não serve, eu gosto. Pizza, enfim. Mas eu treino, eu tento cuidar o máximo que eu posso do meu corpo, porque eu entendo que o meu corpo também é uma ferramenta. Não adianta eu ter a palavra de Deus se eu não tiver saúde para levar a palavra de Deus, né? Então, eu tento ser muito saudável, na medida do possível, mas esporte eu pratico quase que 6 vezes na semana. Tem mais porta-copos desse, Alex? Tem ali, mas pode deixar sem, só um guardanapinho. Esse daí que você trouxe é muito feio. Tá, eu vou pegar um guarda. Não que a gente... Aqui, ó. Gente, Aqui, ó. aqui, ó.
Ô, pastor, desculpa, a Emily, acabou, eu que perdi Não, meu time, a culpa é brincadeira, Emily. Top. Fala com o Obrigado, pessoal. Emily. Pastor, hoje é importante levar também para os jovens, quando o senhor pastor prega, esse cuidado com o corpo, mas não esse cuidado para se Não, exibir, não é. porque isso acaba atraindo outras coisas, É. mas de saúde, assim, A gente vive numa geração muito sedentária, né? A minha geração nem tanto, né? Mas a geração Z, a geração Y é uma geração muito acomodada que gosta de ficar no videogame, gosta de jogos e pratica pouco esporte, né? Na minha época ainda tinha aquele negócio de você ir pra rua, jogar bola na rua, empinar pipa, era menos videogame, né? Até porque meu pai também não tinha condição de me dar videogames. Então eu ficava pouco em casa, ficava muito mais fora de casa, seja fosse no prédio onde eu morei, ou então no prédio da minha avó, ou então na rua da casa que eu morei. E é importante nós falarmos sobre a saúde do corpo, porque as pessoas não levam muito a sério, né? Quando você é jovem, você tem poucos problemas. Mesmo que você tenha ali um sobrepeso, alguma coisa, sua saúde não vai apitar tanto, mas ao decorrer do tempo, é ladeira abaixo, né? Então, eu não preciso falar para as pessoas que eu tento ser saudável. As pessoas conseguem enxergar no meu dia a dia que eu sou um cara que tento praticar esporte. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por jiu-jitsu. Então, é importante. Eu acho que essa referência é uma referência positiva, não pela vaidade, Uhum. mas pela qualidade de vida que você pode ter, né? E isso também aplica-se, tipo, tempo livre, cabeça vazia, dar espaço para o diabo na vida. Tem uma frase, né? O Que senhor algumas me pessoas. ajude, pastor. Tem uma frase que as pessoas colocam como se estivesse na Bíblia, mas não tá, né? Que é aquela mente vazia, oficina do diabo. Não é bíblico? Não é bíblico, não tá na Bíblia, mas faz sentido, Tô porque precisando ler. quando a sua mente ela tá vazia, né? Quando você, por exemplo, tá sem ocupar sua mente com coisas boas, o que vai entrar é pensamento ruim. Então, vamos pensar numa pessoa que tem vício com pornografia, né? Se ela tem esse tipo de vício, se ela não alimentar a mente dela com leitura ou com alguma coisa que distraia o pensamento dela para um outro lugar, a mente dela vai voltar para esse mesmo lugar onde ela está viciada. Então, quando a gente fala mente vazia, oficina do diabo, é porque a mente é um campo muito fértil. Né? Muito fértil. Se você pensar, tudo nasce na mente. Né? Os seus pensamentos, os seus planos, os projetos, aquilo que você vai fazer nasce aqui primeiro. Uhum. Então a mente ela é poderosa e a gente precisa vencer a mente. Existe uma pastora cristã que chama Joyce Meyer, que ela tem um livro maravilhoso que chama O Campo da Batalha da Mente. Né? E ela conta como a gente vence muitas guerras na nossa mente. Né? E a gente precisa de verdade entender isso. Antes de você vencer uma guerra física, né? Um embate que você vai ter com qualquer tipo de pessoa, se você tiver uma saúde emocional apurada e boa, você vai muito, muito mais longe do que uma pessoa que está doente emocionalmente. Né? Pastor, o senhor falou vício pornográfico? Isso. O que é um vício pornográfico? Pornografia, para nós que somos cristãos, nós entendemos como um pecado. Mas o vício é aquela pessoa que consome pornografia diariamente, às vezes 2, 3, 5, 7 vezes no dia. A gente aconselha pessoas e a gente ouve de tudo. Né? E o vício ele vai depravando mesmo. Depravando? Depravando muito o ser humano, porque aquilo que ele no começo ele se contentava em ver já não é mais suficiente, ele tem que subir. É como a droga. Né? A maconha é a porta de entrada para as drogas. Mas dificilmente a pessoa vai parar na maconha. Ela vai fumar um mesclado que é maconha com crack, ela vai para cocaína, depois vai para o crack. Né? É algo realmente que escala. A pornografia é a mesma coisa. Então, no começo ele assiste a pornografia de um jeito. Só que aquilo gera tanto prazer, né? Uhum. Porque o pecado, se a gente falar que não é prazeroso, ninguém ia pecar. Né? Por isso que é pecado, porque a gente precisa, né? Enfim, não é o ideal, mas existe um prazer, mesmo que momentâneo. E a pornografia ela gera isso, gera essa dependência. Eu não sei exatamente qual substância que manda, não sei se é dopamina, se é endorfina, mas é
O prazer tá na dopamina? Acho que é dopamina, endorfina, né? É uma mescla, né? Mas tá nisso. Então, quando você assiste, e o problema é que isso tem destruído casamentos, né? Porque o cara vai, ou a mulher, porque existem muitas mulheres que também consomem pornografia, e aí idealiza naquilo o seu parceiro. Só que a esposa não é uma profissional do sexo, e nem o marido, entendeu? Então, isso, cara, essa comparação tem destruído muitos casamentos, é muito danoso e é muito sutil. Porque eu já vi gente sendo iniciada na pornografia assistindo clipe de Caramba. determinadas cantoras. Ou então determinados filmes. Começa ali, dá um despertar no cara. Aí o cara vai e começa a fuçar no celular, acha um site, acha um Instagram. E aí o cara se perde. Pastor, como o jovem pode, enfim, em geral, pode se desintoxicar disso daí, do sexo, da pornografia? Como? Romanos 12:2 diz assim, sobre a renovação da mente. Pedi pra ver os cachorros. Tem pet aqui, pastor. Não tem problema não. Ter pet no estúdio? Tem A uma gente aqui, tem ó. aqui, ó. Pede pra dar uma olhadinha lá pra minimizar o negócio. Desculpa, pastor. Como que faz para? Como que Então, o jovem que tá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui para ler aqui rapidinho. Se o senhor quiser Bíblia, eu tenho também, tá, pastor? Dá o pé aqui, ó. Vamos abrir aqui. Tenho Ó. duas aqui. Eu boto Bíblia em todos os meus imóveis. vira Viu? aí. Porque eu. Isso aqui dá pra gente falar, dá pra gente citar de Meu. cabeça. Ah, Massa verde não tem. Não tem? Outro sabor. Brincadeira. Eu não sei. Ela também. Qual é o sabor? Esse é de. Brincadeira. vermelhas. Mas é É brincadeira. bonito, é bonito. Ó, bonito. fala pro chefe dar uma olhada. Ô, pastor, minha taça tá diferente. Vou esconder ela aqui. Senão o povo pode falar assim, ó. Mas deram uma de vidro e a dele é de cristal. Tem isso? Tem isso, tá de não tem? brincadeira. Não, Vou fala ficar que, chateando. fala que eu escolhi essa. Pastor, Mas vamos lá, da renovação da mente, né? como você diz. desintoxicar a pessoa que está vendo muita pornografia está fazendo mal, porque começa a parar tudo para ver tudo. aquilo. E o nosso cérebro entende, eu li, que ele entende que a gente que Precisa aquilo vai daquilo. fazer bem. Precisa. Existe, é o que eu falei ali atrás sobre a mente, né? Existe uma passagem em Romanos 12:2 que diz assim, mas não vos conformeis com esse século, ou então com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, quando ele diz não vos conformeis com esse século, com esse mundo, ele está falando para a gente não tomar forma, literalmente, não ser igual ao mundo, mas para que nós pudéssemos e fôssemos renovados pela transformação da nossa mente. Ou seja, a gente precisa, como tudo começa na mente, a transformação começa na mente também. Então, não é algo simples, não é algo fácil, mas com Deus ela é poderosa, essa transformação na mente é poderosa. Então, nós precisamos, para quem está preso em pornografia, talvez você que esteja assistindo, esteja vivendo isso, primeiro bota o seu joelho no chão. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e transgressões alcança a misericórdia. Então, bota o seu joelho no chão, fala, Jesus, me perdoa, eu estou enroscado nisso aqui, tá difícil, eu não consigo sair, e me dê forças, me dê estratégias. E eu tenho a certeza absoluta, Alex, qualquer um que pedir, Deus vai dar estratégia. Porque a Bíblia diz, cara, pedir dá-se-vos-á. Então, se você tem dificuldade, confessa primeiro o seu pecado e mude a sua atitude. Então, assim, a primeira coisa, sai do grupo de WhatsApp. Aquele grupo que você assiste, que você recebe um monte de coisa, sai desse grupo. Vai fazer outra coisa, cara, sabe? No seu tempo vago, quando você tiver de bobeira e pintar aquela vontade de ligar um canal ou acessar o seu celular, muda, vai fazer outra coisa, abre a Bíblia, vai fazer, sabe? Liga para um amigo, sabe? Liga para sua esposa, sei lá. Faz alguma coisa, sabe? A gente precisa vencer na nossa mente antes de qualquer coisa. Que lindo, que bonito. É isso mesmo. Tem que sair de aplicativos é uma das coisas, né? Pô. Que especialistas até orientam. E pastor sendo pastor, agora eu vi agora guia total, porque bota seu joelho no chão, porque isso, às vezes a gente fala muito, não tem força para tal coisa. Como é que eu vou sair? É um vício. E a melhor desintoxicação de qualquer vício, qualquer coisa, é o joelho no chão. E sabe, Alex, eu tenho os meus erros também. Cara, eu não sou perfeito. Sabe, eu não consumo pornografia, mas às vezes eu passo do ponto, falando com alguém, eu falo de forma ríspida, sabe? Pastor nenhum é perfeito. Se algum pastor se pinta de perfeito, é mentiroso, sabe? Então, assim, como que eu alcanço a graça de Jesus?
é confessando os meus pecados. Sabe? Entendendo que pelo Ramon, vai ser muito ruim. Vai machucar muita gente. Sabe? Vai errar com os filhos, vai errar com a esposa, vai errar com os amigos. Eu tenho meu amigo aqui, um irmão, que é o Pedro, que está aqui comigo. Eu vou errar muito com ele. Sabe? Mas quando eu tenho a consciência do quão pecador eu sou e do quanto eu preciso de Jesus no meu dia a dia, aí eu começo a me tornar alguém melhor, sabe? Pastor, eu tinha perguntado aquela hora, eu vou refazer porque eu que estraguei a resposta aqui. Quem é o Ramon fora da igreja? Como pai, como amigo, como pessoa? O Ramon fora da igreja é um cara... Eu acho que era melhor outra pessoa responder. Eu vou tentar responder. Mas eu sou um cara apaixonado pela família. É que o pastor é um espelho, né? Tem muita gente te olhando ali. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Sou apaixonado pelos meus 3 filhos. Apaixonado, assim... Amo estar com eles. Não é um peso, não terceirizo a educação, não terceirizo minha paternidade. O tempo que eu tenho com eles é um tempo que eu tô com eles mesmo. Eu confesso que ultimamente eu tenho falhado um pouco quanto a ser amigo. Tenho sido engolido pela minha rotina. Esse tempo de férias que eu tive agora foi muito bom para eu repensar algumas coisas e entender que existe aquilo que é urgente e aquilo que é importante. E nem sempre aquilo que é urgente é importante. Então eu já decidi que eu vou priorizar mais estar com os amigos, ter tempo com os meus amigos também, investir tempo com os meus amigos. Mas é um cara alegre, é um cara que gosta de socializar, que gosta de ver todo mundo bem, que gosta de tentar fazer com que as pessoas sofram o menos possível. Eu sei que eu não sou o cara que vai mudar o mundo, mas eu sei que eu tenho algo muito sério dentro de mim que, se apresentado da forma certa para outras pessoas, pode sim mudar a história delas. Tem propósito, tem conteúdo, e o conteúdo é profundo. Pastor, quando você... como você mudou, ou melhor, existe algum aprendizado do mundo empresarial que você trouxe para a igreja? Muitos, porque uma igreja, as pessoas, antigamente... Acho que hoje essa visão mudou um pouco, mas antigamente as pessoas enxergavam a igreja só como um organismo, né? Só que igreja, cara, pelo menos a nossa, paga imposto. Eu pago funcionário. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar conta. Nós somos 54 funcionários na igreja. Caramba, então, grande. assim, é uma estrutura grande. Então, tudo aquilo que eu aprendi no corporativo, na parte organizacional, eu, de certa forma, trouxe para dentro. Então, assim, eu tenho hoje, quem trabalha, eu não sou pastor-presidente da igreja, pastor-presidente é o Lamartine Pozella, e ele continua sendo o cabeça, mas ele deu essa autonomia para nós, como ali um pastor executivo, talvez, administrar e trazer pessoas diferentes. Então, eu tenho o Pedro, que é meu braço direito, está comigo, que é um advogado que trabalhava numa grande rede de supermercados. Eu tenho um outro amigo que é pastor, que trabalha comigo, trabalhava numa multinacional. Então, assim, esse ajuntamento de pessoas com um propósito, mas que viveram no mercado corporativo, trouxe um profissionalismo para dentro da igreja. Então, isso é bom. Enxergar a igreja também como uma organização faz a gente se programar, faz a gente se antecipar a problemas como fluxo de caixa ou pagamento, porque é isso, cara. A gente depende de doação, 100% de doação. Eu não vendo produto, né? Então, assim, eu preciso que... Eu preciso não, né? Mas as pessoas doam os seus dízimos, as suas ofertas, e nós temos que gerir. Porque além das 54 pessoas, existem mais de 1.000 famílias que nós sustentamos todos os meses com ações sociais, entendeu? Com certeza. Então, sim, o meio corporativo conseguiu agregar à igreja esse senso de organização, sabe? De responsabilidade, de ter as coisas certinhas e padronizadas. E, pastor, as pessoas às vezes não têm acesso porque existe o conceito de não divulgar a obra de Deus, né? O que é feito, né? Para a família, né? As pessoas subjugam quem não conhece. Minha família toda é cristã, né? Então tem lá o pessoal que tem minhas cunhadas, o pessoal que faz parte da obra de Deus, que fala, né? A obra da piedade. As pessoas não têm noção, né? De quantas famílias são atendidas, né? Nos projetos sociais, né? Sociais, né? Sociais. Do terceiro setor, né? Assim, o que acontece é que as pessoas são muito machucadas por histórias de outras igrejas. E aí elas tendem a olhar
como se a igreja fosse uma só. Entendeu? Então, no meio corporativo é diferente. Se eu tenho o meu concorrente sonega imposto, não quer dizer que eu sonego imposto. Ele sonega ou não. Na igreja, não. Quando um erra, parece que é tudo do mesmo saco, tudo farinha do mesmo saco. E não é assim também. Entendeu? Então, poucas pessoas têm... Poucas não, mas algumas pessoas não têm interesse em saber das questões sociais da igreja, porque pensam, poxa, a igreja que eu frequentei lá atrás era uma igreja que não estava nem aí, que não queria saber. Ou então era uma igreja que, cara, se de certa forma eu sofri um abuso emocional, um abuso espiritual, um abuso psicológico, e eu nunca mais vou para a igreja. Então, existe essa questão também, inclusive a questão dos dízimos e das ofertas. Muitas pessoas não dão porque tiveram experiências ruins, entendeu? Então, ação social é a mesma coisa. Hoje, falando de nós toda semana, toda quarta-feira, você está convidado para ir lá, qualquer quarta-feira. Quero. Nós distribuímos de 350 a 500 cestas básicas por semana. Eu quero ir, Entendeu? eu preciso. Vamos lá, tá E mais eu convidado. gosto muito de projetos. Esse mês nós distribuímos 100. Então, Mas nós temos uma frente social aqui. Já que o pastor puxou esse assunto, eu quero fazer parte. então, aí tá Quero lá. sim, Aí, ó, pode chamar a gente. a gente tem uma clínica médica dentro da igreja que uma vez por mês, todo último sábado do mês, é aberto para a comunidade, porque ali perto nós temos algumas comunidades carentes e tem lá obstetrícia, você tem pediatra, você tem ginecologista, oculista. A gente está estudando ali montar um consultório de dentista, enfim. E a gente faz tudo de forma gratuita, cara. Não cobra nada. Vem lá, chega. E agora, dia 31 de agosto, uma vez por ano, a gente faz um mutirão de atendimento, que é um dia onde fica o dia inteiro fazendo atendimento. A gente sai da igreja, vai para um outro lugar na comunidade, e aí você tem tudo, cara. Você vai poupar tempo, a gente faz acordo com algumas empresas, vai cabeleireiro, pega morador de rua, leva para lá, dá um talento, deixa ele bem, dá comida. As crianças na comunidade brincam em brinquedo, monitoria, enfim, é muito legal. Vai ser agora, dia 31 de agosto, chama Viva Leopoldina. Ó, dia 31 de agosto, chama Mutirão. Não, chama Viva Leopoldina, mas a Viva Leopoldina. A Viva Leopoldina. Depois vamos subir um corte chamando para esse projeto. Pastor, esse projeto, ele recebe quantas pessoas? Atende quantas pessoas? Cara, se eu não me engano, ela chega a atender até 4.500 pessoas. Né? Tamo Entre junto. todos os atendimentos ali. Então, assim, é muito legal, cara. E, enfim, se você quiser participar, vai ser amarradão. Eu te coloco Quero em ir, contato. não só eu. Vou reunir um pessoal aí. A gente tem uns amigos que a gente assume alguns projetos. E é muito sério, cara. Já tem alguns anos que a gente faz, já, sei lá, uns 15 anos. É para Deus, estamos dentro. E aí a gente leva o alimento físico, leva o cuidado físico também e leva o alimento espiritual. Prega Jesus para essas pessoas. Pastor, vamos divulgar esse projeto, tá? Se quiser Bora. mandar mais gente pra gente fazer aqui, a gente impulsiona, faz Pô, um cara, trabalho que junto. Dani Beltrão aqui é bem, né? Bora, vamos? Você traça isso depois? Desculpa, você faz assessoria do pastor? Pra entender? É porque senão eu tô acostumado com os assessores que vêm, aí eu fico pedindo pro Não, mas pode meu pedir. produtor direcionar. O Pedro, ele pra não é... pedir direto pra você. O Pedro, ele faz toda a parte de departamento pessoal lá. Tá. E outras coisas também. Aí se você puder alinhar isso com a gente, tá? Aí você vê com ele e eu vou alinhar com o financeiro também depois pra gente dar o que a gente puder contribuir. Legal. Pastor, isso é muito bom. Eu vou pegar um gancho. Pastor, por que as pessoas que trabalham na obra de Deus e apoiam projetos, por que são abençoadas, muito abençoadas? Eu não sei, eu tenho passado por isso. Eu estaria reclamando, não reclamando, eu não queria entender por que não seca, não quero que seque, pelo amor de Deus. Não vai secar. Porque eu acredito que existe um princípio bíblico. Né? A Bíblia diz que aquele que semeia com fartura também ceifará. Ou seja, a matemática de Deus ela é diferente da matemática dos homens. A matemática dos homens é quanto mais você dá, menos você tem. Mais Na matemática, menos tem. não é assim, né? Então, eu tenho 10. Se eu dei 10, eu fico 0. Na de Deus, não, cara. E essa matemática de Deus não falha. Então, se eu tenho 10 e eu dou 3, eu não vou ficar com 7. Deus vai multiplicar.
Então, Entendeu? É doido, mas é como que acontece? Deus é um Deus que gosta da generosidade, porque ele é generoso. Entendeu? Deus deu o seu filho para morrer por nós. Você quer maior ato de generosidade do que isso? Então existe sim um princípio e outro. Tantos outros que eu poderia citar, né? Mas aquele que diz lá em Mateus 6,33, que a gente já citou, buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, faz para Deus, porque Deus vai te acrescentar absolutamente tudo. E esse tudo entra a provisão financeira, provisão emocional, provisão espiritual, entra a paz de espírito. Deus é incrível, cara. saúde. Tudo. Pastor, porque o que é? Uma pessoa me falou, eu estava passando por uma fase, aí uma pessoa me falou assim, Alex, você já parou para pensar sobre guerra espiritual, coisa do tipo? O que é isso? Existe isso? Existe, cara, existe. É um tema mais complexo, que a gente precisaria destrinchar um pouquinho mais. Mas, da mesma forma que existe o bem, existe o mal. Né? Existe o que Deus espera que você faça, e existe aquilo que o diabo espera que você faça. Então, existe sim uma batalha espiritual. Chama de batalha, pastor. É, uma batalha espiritual. Existe sim, mas esse é um tema que, cara, é muito longo. E aí eu posso te indicar pessoas incríveis para abordar só esse tema com você. Não que eu... Ou você vira um dia. Ou venho um dia só para falar disso, entendeu? Porque existe batalha espiritual. Existe a batalha entre a sua vontade e o espírito, a sua carne e o seu espírito. A Bíblia diz que elas militam uma contra a outra, elas não se dão, carne Meu e espírito. Deus. Então, assim, é isso. É isso. Não tem certas coisas, por exemplo, que você sabe que você tem que fazer que é o certo, mas você não consegue, entendeu? E aí você faz o errado, sabe? É normal, acontece todo mundo, aconteceu com o apóstolo Paulo, ele disse, né? Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então, nós seres humanos vivemos essa loucura, cara, dessa guerra espiritual mesmo, sabe? O diabo não quer que você faça o certo. Né? Ontem eu tive uma conversa Você acabou de responder, com pastor, tudo. com meu filho de 7 anos a respeito disso. Né? Porque não tem como. Ou a gente agrada a Deus ou a gente agrada ao diabo. Não existe um outro caminho. Né? E toda vez que eu desobedeço, eu não estou agradando a Deus. Estou agradando o diabo. Né? Enfim, cara, existe sim a vontade de Satanás de você fazer a vontade dele para que o seu propósito não se cumpra. Para que você caminhe para um lugar diferente Deus, dele. que sabedoria. Existe, vai longe. Para cara. que o propósito não... Você já matou quando você falou do desejo carnal atrapalhando todo um propósito que você já Existe. está tudo dando certo. Ó, é que é difícil a gente pegar um assunto específico, mas vamos falar sobre um adultério. O adultério. Todo mundo que adultera sabe que é errado. Não é possível que a pessoa não saiba que trair a esposa é errado. Moralmente tá é bem errado. profundo, tá indo. Né? Moralmente já é errado. Porque, poxa, você tem um compromisso, você tem uma aliança com uma pessoa. Né? Então, assim, já existe isso. Existem aqueles que fazem deliberadamente e fazem porque querem fazer. E existem outros que estão tão presos, cegos espiritualmente, que sabem que não devem, mas não conseguem se controlar e ainda assim continuam pecando. Meu Deus. Entendeu? E o resgate é complicado, pastor. É bem difícil, porque é muito doloroso, cara. O pecado, existe um rap cristão que diz assim, Cara. o diabo é do tipo amigo da onça. Te dá com a colher e te tira com a concha. Então é isso, o diabo ele te dá aqui, ó, não, pega aqui, ó, vai ser bom pra você. Fuma esse baseadinho aqui, vai ser tranquilo. Sabe? Pô, olha pra vizinha ali que vai ser de boa, tal. E quando você vai ver, velho, você já tá enredado. Você já tá completamente enrolado nas teias de Satanás. E aí pra sair, mano, só com o joelho no chão mesmo, arrependimento, confissão de pecado e mudança de mente. Meu Deus, pastor, só esse trecho, caramba, ele faz uma leitura do que alguém tá vivendo nessa sala aqui. E Tem vive. bastante gente aqui, viu, gente? E vive, cara. E Caramba. funciona, e é pra tudo, né? A gente fala de pecados mais piores, não existe, né? Mas é engraçado que às vezes a gente quer ranquear pecado, né? Do que é o pior, do que é o mais de boa, o mais A leve. gente faz isso mesmo. Né? E pecado é pecado, cara. Então, acontece com todos. Né? Talvez, vamos pegar o mais leve, teoricamente, pessoas que falam mal de outras pessoas. Entendeu? Sabe que não deve falar, mas quando vê já tá falando.
Entendeu? Pastor, qual é o pior pecado? Existe? Existe a blasfêmia. Blasfêmia é você dizer, você que já é um cristão, você que já confessou Jesus, você dizer que Jesus não existe, que Deus não é nada para você. Isso é a blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o maior pecado, o maior erro que o ser humano pode cometer, sabe? Porque isso aí é irreparável, né? Que aí a gente entra em questões doutrinárias, se perde salvação, se não perde salvação. Nós acreditamos que perde salvação, que a apostasia faz com que você perca a sua salvação. E a blasfêmia te leva, assim, à apostasia. Esse é o pior pecado que o ser humano pode cometer. Todo pecado é ruim. E todo pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Então, a minha dica é não viva uma vida de pecado não, cara. Porque quando você menos esperar, pode acontecer. Eu não estou falando de uma morte física. Estou falando de uma morte espiritual e perdas físicas também, né? Pastor, existe realmente essa coisa de, se você é um escolhido por Deus, você conhece a palavra de Deus e você se desvia dela e depois você começa a passar por situações muito difíceis. Isso é um chamado para voltar? É uma purificação? Como que funciona isso? Eu não sei se é uma... Não acho que é uma purificação, né? Mas Jesus ama a todos. E Jesus quer a todos, sabe? Então é natural. Eu, como filho, eu como um pai, se eu vejo meu filho longe, vamos dizer, por exemplo, que eu estou numa praia e o meu filho se perde. E eu estou vendo ele lá no meio da multidão, mas ele não está me vendo. Uma forma de eu chamar a atenção dele é começar a acenar. Sabe? Começar a acenar, gritar, talvez ele não me ouça, mas se eu acenar, talvez ele me enxergue. Jesus não vai acenar, mas ele usa outros artifícios para chamar a sua atenção. E talvez a dor seja um desses artifícios, porque existe uma máxima que diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. E existem muitas pessoas que só recorrem a Jesus quando estão passando por um momento de grande dor, seja uma perda, a descoberta de uma doença, cara, a bancarrota, o cara quebrou a empresa, aí, poxa vida, agora eu vou recorrer a Jesus. Talvez isso tenha sido o caminho para que você volte num lugar de onde você nunca deveria ter saído, sabe? Isso é uma prova de amor? Lógico. É porque eu também Sim. me sinto leigo, pastor. Não, que isso. Mas eu eu também fico imaginando sou. muita gente que, não, que tipo assim, mas espera aí, se Jesus me ama e eu fiz errado, me desviei do caminho dele, e eu preciso voltar agora tão doente assim, a ponto de repente, só... Porque eu tô falando isso baseado numa vivência da minha irmã, Sim. e ela passou os últimos 2 meses pior da vida dela. E minha família cristã, levou a congregação cristã do Brasil, levava ela para a igreja, e uma das pregações foi que Deus a amava tanto que ela ia passar pela purificação, mas no final que Deus ia recolher. E foi 2 meses. Cara, eu não... De verdade, eu não acredito muito nessa questão de purificação, mas eu acredito em tempos e estações onde Deus se revela e Deus cuida e Deus guarda, né? Uma vez levaram até Jesus um cego de nascença. E aí perguntaram para Jesus, quem pecou? Foi a mãe ou foi o pai? Porque pensa, uma criança, ela não tem culpa. Né? E existem muitas pessoas perguntam, pô, se Deus é tão bom, por que existe a maldade? Por que existe o pecado? E as pessoas se esquecem que o plano original de Deus nunca foi que o homem se afastasse, nunca foi que o homem pecasse. O pecado entrou no mundo por um homem, e não foi por Deus, foi por Adão. Né? Então, quando perguntaram isso para Jesus, Jesus falou, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que a glória do Pai fosse manifesta. A gente não entende muitas coisas, Meu Alex. Deus, é verdade. Tem muitas coisas que a gente vai morrer com um ponto de interrogação, tentando entender, poxa, por que o filho daquela mulher tão novo morreu de câncer? Eu lamento, eu choro junto, porque eu sou pai e eu não sei responder. Mas uma coisa eu tenho que ter muito claro para mim. Deus é bom o tempo todo. Sabe? Deus é bom o tempo todo. Então, o fato de Jesus nos chamar para perto é sim uma prova de amor. Entendeu? Eu me baseio muito pelo meu relacionamento. Eu me considero um bom pai. Eu sou um pai presente, meus filhos têm jogo, eu vou junto, eu viajo, eu gosto de estar com eles, eu abraço, eu beijo. Eu participo, tento participar de tudo. Eu sou um bom pai.
Mas comparar o amor de Jesus com os meus filhos e comparar o meu amor com os meus filhos, existe uma infinidade. O amor de Jesus é muito maior do que o meu. A palavra diz: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais eu, que sou o Pai que estou no céu. Então, assim, ele é muito melhor do que eu. O amor dele é muito mais completo do que o meu. O amor dele, no amor dele, nós somos muito mais plenos. Meus filhos serão muito mais plenos do que no meu amor. E eu tenho que acreditar que Deus tem os meios dele, o jeito dele, e que tudo que ele fizer, a vontade dele, sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Meu Deus. Eu aceito. É isso aí. Eu aceito, eu entendo. Eu respeito. A gente fica pensando, é tão incrível o amor dele que a gente só precisa aceitar. É. Quando eu oro, eu peço assim, pastor, eu peço, Senhor, quando aconteceu esse negócio comigo, porque, Senhor, o Senhor conhece minha vida e minha rotina, conhece meu coração, minhas ações, mas se for tua vontade, eu aceito. Me dê forças, como eu já pedi para muitas coisas que vêm na Sim. vida. É um tal de, parece que você sobe um degrau, a perseguição fica, né? Isso que eu queria falar Você fica com o mais em pastor. evidência, né? Parece. Então, pastor, isso é terrível, É. terrível, terrível. Terrível ter que andar, é horrível ter que andar com, não ter confiança de não andar. Eu tenho que andar com carro blindado, eu tenho que tomar cuidado nos eventos. É gente tentando tirar, desculpa, pastor, não quero estourar seu tempo. Não, imagina, pode ir. São pessoas e pessoas. Cara, eu fico assim, eu nem sou um cara bonito. Você faz ideia do quanto eu sou assediado, pastor? É, Eu imagino. não sou famoso. Eu não sou e nem quero. Eu já falei pra ele, fama não quero. Se estourar um vídeo, qualquer coisa que viralizar, meu filho, pode parar. Eu já tenho os lugares certos que eu vou, eu gravo, mas eu não quero isso. Sim. Porque eu não tô aqui para isso. Tô aqui pra gente tocar um projeto, a gente crescer. Sim, a empresa, através disso, gera mais negócio. Não vou mentir, como a gente está falando Claro. sobre de receber por pregar. Desculpa, pastor, vocês falaram de saúde, o pessoal trouxe quibe. Não, é saudável, é gostoso. Quibe faz bem, já fiz exercício hoje, pode comer. Se quiser, tem muita coisa em castanho Não, tá saudável, bom, eu peço. Gui, não. E aí, pastor, existem essas perseguições que a gente tem de trabalhar com grandes eventos, grandes valores, isso aqui, papapá. E o povo vem assim de onde você nem espera. É. Eu não estou falando de ninguém pessoalmente, tem gente que senta para bater um papo com você e você acha que você está se tornando amigo daquela pessoa. E você até imagina aquela pessoa financeiramente melhor que você. Uhum. Melhor que se diz Sim. em financeiro. Você acredita que você começa... Isso é muito... Acontece muito, como é que se diz? Recorrente. Recorrente. Aí você, com pouco relacionamento que você tem com a pessoa, você já começa a ver ela tentar tirar algo de você. É. Então, aí você fica assim, cara, eu só quero a tua amizade. É. Você fica pensando. Aí você novamente, você fica, será que eu tô neurótico? Aí você começa a analisar, não. Aí a pessoa manda para você, começa a aumentar a tensão, Sim. ou a pressão de que, Alex, esse projeto aqui é tal. Vamos entrar com ele na gente. Vamos fazer isso. Apoia tal. Ô, Alex, como é que tá o seu apartamento lá da praia? Tá usando? Da gente pode... Você começa a dizer assim, não, mas eu queria primeiro... Você tem dificuldade para começar a se relacionar. Você começa a ser... Todo mundo é... Você desconfia de todo mundo, né? É por isso que eu falei, caramba, batalha espiritual. E eu falo, pessoal, gente, nada que eu tenho é meu. Uhum. Eu deixo isso bem claro. Tudo que eu tenho é dele. Amém, irmão. Eu não vou levar nada daqui. Eu desfruto, é claro, sim, que eu desfruto. Mas eu sou um cara de vida simples, pastor. Eu acredito que é simples. E eu sinto muito esse vazio de ter mais a presença de Deus na minha vida. Alex, é só buscar, mano. Outro dia eu tava conversando com a minha esposa e eu falei assim, faz um tempo já, e eu falei pra ela, eu sinto que eu tô vivendo um período de silêncio. Porque eu tenho tentado falar com Deus e parece que a minha oração não chega e parece que a resposta dele também não vem. E ela disse pra mim, você já parou pra pensar que Deus nunca foi o problema? Que o problema talvez seja em você, as distrações, aquilo que tem consumido o seu tempo, que não é a presença dele. Meu Deus. E eu falei, poxa, tem razão, sabe? Deus sempre tá lá.
eu sempre vou estar pro meu filho. As distrações. Entendeu? E hoje a gente vive um tempo de muita distração. Né? A gente está aqui e o celular está tocando e as coisas acontecendo e as pessoas vindo e tal. Então, assim, se você buscar verdadeiramente, Deus vai falar. Deus vai falar. Né? Não tem como. Né? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não é busque-me e talvez eu responda. Não, buscar-me-eis e me achareis. É uma constatação de algo. Se você me buscar, você vai me achar. Desde que seja de todo o seu coração. Mas as pessoas acham que as coisas acontecem num passo de mágica. Né? Fechei o olho, Jesus vem aqui agora, fala comigo e Jesus aparece. Como se fosse o gênio da lâmpada, né? Não funciona assim. Uma busca requer devoção, requer tempo, requer, sabe, você abrir mão das suas vontades para fazer a vontade dele. E aí, meu amigo, pode ter certeza que Deus vai te responder. Não tem como ele ficar em silêncio. Pastor, como... Eu acredito que eu não sou o único, tá? Desculpa se estiver Não. muito direto. Vamos embora. Como ou por que ter medo de pedir para Deus às vezes? Medo porque eu sei que ele atende, mas eu tenho medo de como vai ser o processo. Como vencer isso? E existe isso? Existe, tem gente que... A Bíblia diz, né, que a gente não recebe porque ou a gente não pede ou porque a gente pede errado. Então, assim, muitas vezes a gente quer alguma coisa que Deus não quer nos dar, e aí Deus vai falar não. Outras vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não sabe como pedir. E a gente precisa entender a nossa dependência de Deus até mesmo para fazer o pedido da forma certa. Sabe? Então, eu acho que vale pedir. Eu acho que durante muito tempo a igreja colocou muitos empecilhos para a comunhão com Deus. Não, você tem que orar assim, você não pode falar assado, você tem que começar, ó Santíssimo Rei de Israel, sabe? Começaram a criar formas e colocar o Espírito Santo numa caixa. Padronizar orações. É só isso aqui que serve. Passou, saiu disso aqui, não conecta com Deus. Eu não acredito que seja assim, cara. Né? Eu falo com Deus, eu escuto Deus, e eu não preciso colocar terno e gravata para falar com Deus, mano. Entendeu? Eu tenho tatuagem, eu sou um cara que curto refrigerante, curto McDonald's, eu sou um cara que curto estar com os meus amigos, eu sou um cara que assiste televisão, é lógico que a gente tem que filtrar aquilo que a gente vai ver também, porque hoje tá terrível. Você assiste futebol, pessoal? Eu amo futebol, vou pra jogo, Qual que é o seu time? sou corintiano. Eu vi aí, já fiquei bravo já, mas... Mas sou corintiano, vou pra jogo, levo presente. os meus filhos pra jogo, entendeu? Canto as músicas da torcida, entendeu? Eu sou um ser humano, cara. E Deus espera que eu seja um ser humano. Né? Eu acho que esse é o problema, Alex. Eu não sou o super-herói. Eu não desejo ser um super-herói. Vou contar uma história pra vocês. Uma vez, eu falei pro meu filho, o Enzo, a gente morava nos Estados Unidos, eu falei, Enzo, quem é o seu super-herói? Aí ele falou, Jesus. Meu Deus. Eu falei, poxa, que legal. Não, realmente, Jesus é o super-herói. Mas e o seu herói? Eu já pensei, pô, se Jesus é o seu herói, seu super-herói, aqui o papai, eu sou o seu herói. Eu tô bem nessa posição aqui. E aí ele falou assim, não, é Jesus. Aí eu falei, não, Jesus é o seu super-herói. Ele falou, Jesus é o meu super-herói e o meu herói também. Cara, eu falei, e eu sou o quê? Aí ele falou, você é só meu pai. Eu acho que ele tinha uns 4 anos. Você educou ele bem. Cara, aquilo quebrou meu coração. Mas assim, me destruiu. E eu fiquei indignado, ao mesmo tempo triste. Eu queria pegar ele e falar, não, eu sou o seu herói. E eu lembro de ir quieto pro canto e Deus foi muito claro comigo. Né? E eu já ouvi a voz de Deus algumas vezes. Algumas poucas vezes. Essa foi uma das vezes. E Deus falou assim, por que você tá triste? Eu falei, porque eu queria ser o herói dele. Ele falou, heróis não erram. Nas histórias, heróis não erram. E você vai errar. Não queira essa capa. Essa Meu capa Deus. nunca te pertenceu e ela nunca vai te pertencer. Ser pai é uma dádiva incrível. E quando ele disse, você é meu pai, aquilo a princípio me feriu porque eu queria ouvir uma outra resposta. Mas a partir do momento que eu entendi que ser super-herói é carregar um peso absurdo que eu não vou ter capacidade e competência para carregar, eu entendi que tá bom, Deus me colocou então para ser pai do Enzo, eu vou ser o melhor pai que eu posso ser. Meu E aquilo Deus. ficou bem. Então eu acho que é isso, eu acho que
Hoje existem muitos que querem colocar uma capa que não pertence. Muitos pastores querem colocar uma capa de heróis quando Deus não chamou esses homens para ser heróis. Nós temos na história inúmeros homens que foram incríveis. Se a gente pegar em um passado não tão recente assim, se a gente pegar Billy Graham, Martin Luther King Jr., foram homens que assim mexeram com a estrutura da sociedade, mas nunca se intitularam como heróis. Sempre se intitularam como homens de Deus, sabe? Então eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente não precisa colocar uma capa para falar com Jesus. A gente precisa rasgar o nosso coração, entender o nosso lugar de pecador. E aí, meu irmão, você abre e você fala do jeito que você quiser. Eu tô bravo, eu tô bolado, eu tô chateado, eu tô magoado, sei lá qual é o adjetivo que você vai usar. Também, né? Toma cuidado pra você não passar do ponto. Mas, cara, Deus não tá preocupado com a sua eloquência. Deus tá preocupado com o seu coração. O que tá no seu coração? Porque tem um monte de gente que fala bonito, mas por dentro tá podre. Entendeu? Com certeza. Tem um monte, cara. Um monte de gente que fala de forma eloquente, bonita, cheia de vocabulário, palavras que você nem ouve. Você tem que ir lá no dicionário ver o que ele quis dizer. Mas por dentro, cara, tá vazio. Sabe? Deus não tá preocupado com a sua eloquência, com a quantidade de vocabulários bonitos que você pode citar numa frase. Deus está preocupado com o conteúdo do seu coração. O que te deixou triste? O que está te afligindo? O que está te abatendo? O que você quer? O que você espera? E aí você fala. Verdadeira felicidade, pastor. E a essência. Pastor, fazer uma pergunta para você sobre. Eu não queria tocar nesses assuntos, mas eu sou movido por essas curiosidades. Vamos ver. Você não precisa responder, pastor. Mas política e igreja, pastor? Ou igreja na política, pastor? A gente precisa se posicionar, né? Precisa? Precisa. Não está misturando, não? Eu acho que alguns passam do ponto, a minha opinião. Eu creio que púlpito é lugar de pregar o evangelho. Isso eu não negocio. Mas eu creio que existe sim um posicionamento que a igreja precisa ter. Porque existem valores que têm sido corrompidos. E se o pastor, nós que somos pastores, nós somos colocados por Deus para tirar a cegueira do povo, através do Espírito Santo, obviamente, mas para trazer a verdade, sabe? E a verdade consiste em aborto é pecado, é crime. A verdade consiste em tantos outros assuntos que são quentes e que a gente não pode negociar. Só que se a igreja não fala, de certa forma, em determinados lugares que são lugares certos para se falar, a gente é engolido. A gente tem sido engolido nas universidades, a gente tem sido engolido em tantos outros lugares e a gente precisa, de certa forma, se posicionar, sabe? Mas entender que Jesus ama todos, sabe? Jesus ama aquele que é de esquerda, Jesus ama aquele que é de direita e o Salvador do Brasil não vai ser A ou B, vai ser Jesus, sabe? Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar patinando no mesmo lugar, cara. Mas assim, existe um posicionamento e aquele negócio de religião e política não se misturam. Elas precisam se misturar. Precisam se misturar. E eu acho que é importante desde que da forma correta, sabe? Sem proselitismo, sem falar um monte de besteira, sem se vender, sabe? Mas se posicionar de forma certa, da forma como tem que ser, entendeu? Pastor, porque eu aprendi com meu pai, te disse, né? Que meu pai era padre, antes de conhecer a palavra de Deus. Na verdade, de conhecer minha mãe, que ele fugiu com ela, a mineira. E depois isso era numa colônia, né? Aquelas coisas. E eu aprendi com ele que a palavra de Deus a gente tinha que se separar e tudo que a gente vai fazer, a gente pedir para Deus através de oração para que Ele mostrasse. Senhor, me mostre qual é melhor. Por exemplo, vou votar. Sim. Eu acho, minha opinião, desculpe se o pessoal vai gostar um pouco do que eu vou falar, vai detonar, mas assim, eu acredito que a gente não precisa que alguém diga pra gente, minha opinião, desculpa, Sim. sobre o pastor, ele dizer lá na frente que nós temos que votar em direita ou esquerda. Ah, sim. Eu acredito que eu deveria orientar, tipo, meu pai falava assim, se você vai fazer algo, tem dúvida? Pede pra Deus mostrar. Sim. Tá ali, ó, o direita e o esquerda. É isso. Pede pra Deus. É. Se Deus, se for da vontade de Deus que seja eleito ruim, tem algum motivo, tem algum propósito. É. Se é o bom, até porque se entregar muito bom para todo mundo, pelo amor de Deus, quando o pastor conhece aquela passagem que o pessoal construiu até
um cordeiro de ouro, né? O bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Uhum. Ó, tô sabendo do bezerro. E começaram a adorar. Isso daí não é falta É o mesmo que hoje. A gente tem que tomar cuidado em ir Tem. guiado por alguém. A gente é o que eu falei, Alex. A gente não pode usar o púlpito para fazer proselitismo. Né? Na nossa igreja, por exemplo, a gente nunca subiu lá e falou assim, você precisa votar em fulano de tal. Né? A gente nem usa o púlpito para isso. Né? O que a gente fala, olha, se você quer saber a minha opinião, me chama em particular e eu vou te falar. E assim que é. Você pega minhas redes sociais, não tem nada de política. Embora todos que caminhem comigo sabem qual é o meu posicionamento. Só que eu fui chamado não para ser defensor de A ou B. Sabe? Eu fui chamado para ser defensor do evangelho. E o ponto é esse. Existem pessoas que são mais ligadas à política do que ligadas a Deus. Sabe? O cara defende um político com unhas e dentes. Aí na hora de defender Jesus, vira um gatinho. Verdade, pastor. Sabe? Então, assim, existem pessoas que se levantam para defender ideologias que Jesus já defendia lá na época da Bíblia. Entendeu? Jesus foi o primeiro a cuidar de uma mulher que estava prestes a ser morta. Então, eu não preciso que movimentos se levantem para guardar as mulheres, para proteger as mulheres do direito delas. Sabe? Se a gente olhasse a Bíblia e seguisse o que a Bíblia nos ensina, tava fácil, cara. Real. Você entendeu? Tava fácil. Só que hoje o problema é isso. As pessoas pegam, deturpam, entendem, interpretam da forma que querem e aí fica essa sopa, essa bagunça. Entendeu? E, pastor, como que você vê o papel da igreja no meio urbano hoje? Olha, é isso, né? O terceiro setor é um setor delicado que muitos não querem entrar, mas que nós entramos, nós abraçamos a causa e a gente trabalha para todos. Né? A nossa igreja é uma igreja que abre as portas, não é uma igreja elitista, embora esteja num bairro bom, ela não é uma igreja de classe A. Fica onde, pastor? Fica na Vila Leopoldina. Leopoldina, perto do Ceasa ali. Sei. Uma Yacht Church, Avenida Mofa Regi, 1024. Mas nós entendemos que nós somos chamados para cuidar dos órfãos e das viúvas. E o nosso papel como igreja é pegar essas pessoas, é dar de comer. Sabe, tem uma passagem de Jesus que ela é muito bonita, né? Ele diz assim, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estava nu e me vestisse, e me vesti. E ele começa a falar um monte de coisa. E os discípulos olham uns para os outros e falam assim, quando que nós fizemos isso? Na cabeça deles eu nunca fiz isso. Jesus responde, todas as vezes que vocês fizeram por um dos meus filhos. Sabe? Então, o nosso papel é cuidar dessas pessoas, sabe? Pegar aqueles que estão à margem da sociedade, trazer para perto, sabe? Tentar dar educação. Eu sei que a gente não vai dar para mudar tudo, mas o que a gente pode, cara, a gente tem tentado fazer com muita excelência, sabe? Com muita excelência, com muito amor, com um coração grato. E aqui cabe a dica para que vocês um dia tragam aí o Daniel Beltrão, que é o pastor da nossa igreja, que cuida dessa área de ação social, do terceiro setor, um homem incrível, com uma história incrível, com um coração incrível. Eu olho para ele e falo, cara, eu queria ser igual a você, porque você é demais. Daniel Beltrão. Daniel Beltrão, ele, a pastora Anaís, a minha esposa, que é presidente da associação. Assim, são pessoas... Vamos fechar as próximas agendas já? Vou ligar para eles aí, Pedrão, e trazer esses caras aqui, porque são demais, mano. Gabriel, bora? Ó, então a gente tem pastor. Doutora Aline Castilho. Você vai lembrar de todos? Vou, porque quando a gente tem contato com ele, a gente tem contato com os outros também. A gente puxa todos, a gente pode contar de todo mundo aí. Vamos lá, pastor, botar na lista aqui que você falou que pegou. É o pode ser o pastor Daniel Beltrão. Daniel Beltrão. Daniel Beltrão, queremos você aqui, por favor. Te peço em nome de Jesus, é importante. E ele é São Paulino, vai gostar dessa camiseta. Ele é São Paulino. Ele é São Paulino. Pastor, deixa eu desmentir, porque eu tô falando com o pastor. Eu encomendei. Você encomendou? Tem uma empresa que ela tem todo um contato lá dentro, é uma empresa séria, porque o povo ficou tirando credibilidade. Teve uma pessoa que tirou. Que isso, olha lá. Ó, respeita. Tudo assinado lá, cara, olha Tudo lá. autografado. Não foi barato, pastor. Tá vendo? Então eu creio que eles não me cobraram caro para. Não, Eu tô falando, gente, porque depois eu minto aqui pro pastor, eu tenho um problema. Ele tem mais acesso a Deus que eu. Que isso. Então, é a nova agora. Pastor. É bonito. Ah, não posso. Eu trouxe ontem. Eu não usaria, mas é bonito. Ó, pastor, eu trouxe aqui o livrinho aqui de São Eu Paulo. vou te dar o do Corinthians. Não, pode me dar que eu ponho aqui, Dá do pastor. Corinthians pra Não, você aí. pode me dar. Tem também o burrinho aqui, o Vou rir, cavalinho aqui. Pastor,
Que honra te receber. Eu peço desculpa pelo tempo que Que eu isso, cara? estourei. Estouramos? Nem sabia. Não sabia? Não sabia. Não, eu fico com medo. Sabe quem é o meu termômetro? Eu tenho um relógio do seu lado. Ah, aqui, olha. Tudo bem, mas não é ele que comanda o negócio. É o lado de lá. Ah, lá já. Se a assessoria, ou se quem tá te acompanhando, eu fico de olho assim, tipo, eu preciso. Aí eu parto pro apelo, né? Que Entendi. a gente vai pra corrupção de alimentar. Entendi. Aí eu falo, traz bebida, traz comida. Mas ele não quer nada, né? Pessoal, você comeu alguma coisa? Eu tomei amendoim. Comeu? dele. Vamos pedir mais comida. Pede mais comida. Pastor, eu preciso de 20 minutos do seu tempo. Vambora. A gente consegue? Consegue. Me desculpe, mas é importante, pastor, entender. O senhor sabe melhor que o senhor está acostumado com podcasts aí do Vilela. Cara, a gente... Não, eu nunca fui no Vilela, ele nunca me chamou. cara Ele forte, só hein? chama quem é muito famoso. Ah, dá licença. Então dá licença. Pastor, não, aqui é para quem é consagrado pelo Espírito Isso Santo. aí, vambora. Nós não estamos buscando aqui engajamento, nós estamos buscando levar a palavra de Deus. Vambora. Lembra que o pastor falou? A gente faz eu vou explicar com as minhas palavras, tá, pastor? Vamos lá. Me desculpe se não for exatamente. A gente faz o bem feito, o certo, É isso. por ele. É isso aí. O resto agora é com ele. É com ele. Ele Deixa vai ele fazer. Deixa ele explodir. conhece o coração aí, do tá pastor. certo. E pastor, nós estamos aqui para tocar milhões de almas, não? Amém. Vamos Eu tenho tocar quem Deus certeza quer que toque. né? Quem Isso ele aí. quer que a gente toque e vá embora. É isso aí. E olha que gostoso, você já falou para mim os negócios que eu gostei. Então, nós temos André Beltrão, Daniel Beltrão. Daniel Beltrão, eu sou bom de memorizar Não, nome. Daniel Beltrão. A prova tá aqui, que eu memorizo Aí, tudo. tá vendo? Daniel Beltrão, Aline, doutora Aline Castilho. doutora Ela tá Aline. com Aline Castilho ou Aline Fernandes? Aline Fernandes Castilho. Aí tem a minha esposa também, chama Érica Pozella Vilar, que Quero muito. é incrível. Pode até trazer as Você entrou? crianças. Ixi. Mas acho que ela não viu. No Instagram? Esquece, ela não me atende no WhatsApp também, então tá tudo certo. Mas eu te conecto, tá tudo certo. E teve mais um. Diego, pastor Diego Sampaio, que é do Louvor. Quero muito. Se quiser mandar alguém para no dia Ele, louvar ele aqui. vem aqui. E a esposa do doutor, nossa convidada, pode abrir nossa agenda agora junto com o pastor aqui, o próximo. Vai depender da agenda de vocês, tá? Ah, a gente tá aqui. Vamos embora e a gente já vamos botar aqui. Eu tenho interesse. A gente pode fazer até um de manhã, um tarde, fazer um negócio Legal. toda terça e quarta. E o mais importante é que num dia da semana a gente ajuda. faça o dia de adoração. Pastor, desculpa. Pastor, vamos falar um pouco do seu livro. Você lançou um Vamos. livro agora? Lancei, cara. Aqui, Como ó. nasceu esse projeto? Cara, esse projeto, eu também, da mesma forma que eu nunca sonhei em ser pastor, Posso pegar esse? Pode, pastor? pode. Ó, como é que tá a luz aqui, ó? Vai dar reflexo aqui? Não, pode mostrar. Aí, ó. Aqui, ó, que bonitão. os relacionamentos de Jesus. Da mesma forma, Alex, que eu nunca sonhei em ser pastor, eu também nunca sonhei em ser escritor. Eu posso tirar? Pode, é seu. É daqui? Vai ser. É daqui, ó. É daqui, mano. E aí, um dia eu fiz uma série de mensagens na igreja sobre os relacionamentos de Jesus. E quando eu comecei a montar essa série, Deus foi falando ao meu coração que isso poderia se tornar um livro. E existe também essa questão de que todo bom homem tem que ter filho, tem que ter plantado uma árvore e tem que ter livro. E eu já plantei árvore, já tinha 3 filhos, falei, faltou o livro, né? E esse aí foi o meu 4º filho. Nasceu de histórias bíblicas, de estudo e de algumas revelações que o Senhor me deu a respeito dos relacionamentos de Jesus e como nós podemos ter sucesso na nossa vida se nós nos basearmos como Jesus se relacionou com as pessoas e como nós precisamos nos relacionar com as pessoas também. Então, dentro desse livro tem como Jesus se relacionou com o pecador, como Jesus se relacionou com Deus Pai, como Jesus se relacionou com os menores, né, que são as pessoas que são esquecidas pela sociedade, como Jesus se relacionou com o diabo. Existem 7 tipos de relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia também e que se nós seguimos os conselhos de Jesus aí, a gente vai ter uma vida bem-sucedida. E pastor, tocou no ponto principal da humanidade, porque o maior problema que nós temos hoje, Relacionamento. esse povo louco com guerra, não sei do que tarifário, não sei do que de posicionamento, é o relacionamento. Se a gente entender, através de os relacionamentos de Jesus Cristo, de Ramon Vilar, tá certo? Isso aí, pastor? certinho. A gente entender aqui, e ainda tem aqui, o pastor fez assim, uma análise junto com um trecho bíblico. É tudo embasado biblicamente, não tem nada na minha cabeça. Tem alguns estudos legais aí também, de fora. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de estudo, de pesquisa, de ler.
Então, tem bastante conteúdo bacana aí e conteúdo bíblico, cara. E é um livro que é legal, é que ele não é um livro evangélico. Ele é um livro que fala sobre Jesus. Jesus é respeitado por todos, né? Se você falar com um muçulmano, ele vai saber quem foi Jesus. Para eles, Jesus não é o Salvador, mas foi um grande homem, um grande profeta. O segundo maior profeta para eles é Jesus, é o Issa, né? E todas as religiões reconhecem a importância de Jesus, sabe? Então, para nós que somos evangélicos, cristãos, reconhecemos e entendemos que ele é o nosso Salvador. Outros não reconhecem como Salvador, mas sabem a importância que Jesus teve. Então, é um livro que vai morder todo mundo aí, cara. Em nome de Jesus, vai morder todo mundo. Amém, vai sim. Né? Foi o meu primeiro livro. Vendemos, acho que mais de 1.400 cópias já, graças a Deus. Para mim é uau, é muito. E daqui uns dias vai estar lançado como e-book também, então você vai poder comprar lá no Kindle, na Amazon, sei lá onde compra. Mas a gente está preparando os arquivos para... Já está preparado, na verdade, a gente só está na parte burocrática de subir como e-book, um livro digital. Tive uma ideia, pastor. Eu vou comprar alguns, eu vou falar com o financeiro para dar de presente. Pô, que legal, cara. Fico feliz. Tem a ver, né? Eu sei Vamos ver aí. sei que vocês vão ser muito abençoados isso aí. Eu tenho um cara que pastor, comprou... eu vou comprar e vou dar para os convidados. Boa. Tem um cara que comprou, o Pedrão até tá comigo, que ele conhece. Trate do Pedrão, por favor. Coca-Cola, refrigerante. Ó, tem tônico, tem tudo aqui. Eu me preparei. E, Coca gelada pro meu e, pastor tem, aqui. e tem um amigo meu que Obrigado, Emerson. ele tem um hotel. E ele comprou esse livro, cara, e colocou um livro em cada quarto do hotel. E deu de presente para os hóspedes levar. Ele falou, pô, foi um sucesso, a galera leu, ele viu muita gente lendo na piscina. E eu creio que é isso mesmo. Eu creio que é um livro, ele tá leve, ele tá gostoso de ler, não é pesado, não é denso. É muito revelador, é bonito. Pastor, esse daqui, ó, tá falando comigo. Ele Você pode ter tudo que o mundo valoriza e ainda assim se sentir vazio? Ou pode não ter nada e ser uma pessoa verdadeiramente realizada? é isso aí. É o que a gente falou sobre sucesso, né? Sucesso aos olhos do mundo e Gabriel, sucesso aos olhos de Deus. que hora que ele autografa pra mim? Gabriel, Ah, fica eu bem vou dar comigo, um- porque eu vou não. fazendo do meu jeito, pastor. Vou dar um pro Gabriel. também. Depois? Não, Mas não, tá gravando na hora que a gente terminar, eu faço um videozinho pro Instagram. Tá bom. Nós vamos subir um corte e vamos subir a capa Tá. do livro. E vamos conversar sobre a gente pôr o livro pra gente presentear o pessoal, Tá bom. dar pra família. É lindo, cara. O livro é lindo. Eu gosto muito de presentes inteligentes. Esse e é bom. diferente. É legal. Não, camiseta, não, um livro. E o seu livro, eu vou fazer o seguinte, vou levar ele na viagem comigo. É que você vai gostar, depois você manda uma mensagem. Me conta o que você achou. Às vezes eu tô de saco cheio em aeroporto, em algum lugar. Adoro ver isso. Não tem Cara, e é um paciência. livro, você vai ver que é um livro muito leve. Você lê rapidinho. Não, quero sim. Meu filho de 12 anos já acabou já. O cuidar de pessoas exige amor, mas também limites. Como você lida com as emoções, erros, impulsos das pessoas? É isso? Tá certa a leitura do Alex Chave? Cara, Quer que eu refaça? Você que sabe. Tá bom, pastor? Tá bom, deu pra Entendeu entender. legal? A gente É. já tá terminando, tá, pastor? Não, vambora. Desculpa aí. É. Só mais 3 aqui, já é. É de fato um desafio, né? Lidar com as emoções das pessoas é desafiador. Mas a gente que, querendo ou não, um pastor tem um preparo, né? Eu estudei, existem métodos e jeitos, e inclusive bíblicos, especialmente bíblico, não inclusive bíblico, mas de nós lidarmos e aconselharmos, né? Então, existe todo um treinamento para nós que somos pastores, pelo menos da IA, de fazer um aconselhamento bíblico, como nós temos que aconselhar segundo a luz da Bíblia, como que nós precisamos nos posicionar para que, sabe, o problema dos outros não se torne os nossos problemas também, sabe? Verdade. Porque uma vez que eu estou inserido no problema, eu vou tomar um lado, um partido ali, um lado de alguém, e eu não vou conseguir ajudar na resolução desse problema. Então, como um conselheiro, a gente precisa, assim, entender, tomar cuidado e seguir aquilo que a Bíblia fala. Biblicamente, conduzir as pessoas a uma reflexão para que elas mesmas descubram o que elas estão fazendo e como que elas podem corrigir a rota. Nós ali somos apenas facilitadores, mediadores, muitas vezes, e aqueles que vão direcionar para um caminho melhor. Não sei se eu respondi a pergunta ou não. Respondeu, com certeza, pastor. Aumentou o número de pessoas buscando a Deus, por exemplo, na tua religião?
Existe um crescimento do protestantismo, né, no Brasil. Existem estudos que apontam que até 2030 o Brasil será majoritariamente protestante. Majoritariamente protestante. Hoje nós temos um número alto de protestantes, especialmente um número crescendo entre jovens, né, especialmente dentro das comunidades. Então, assim, Graças a o Deus. que tem me intrigado e me gerado um alerta é que tipo de evangelho nós temos ensinado, sabe? Porque nós estamos ganhando almas e ganhando vidas, mas o que nós temos ensinado a essas pessoas? Como nós temos ensinado o evangelho? Porque não adianta eu te ensinar a respeito de Jesus, se eu não te ensinar que parte do seu chamado também é falar sobre Jesus. O ID, que é tão conhecido e tão popular no meio protestante, ele não diz respeito somente ao pastor, ele diz respeito a todos aqueles que entendem como Jesus é suficiente na vida deles. Então, eu não creio e eu não acredito na quantidade pela quantidade. Quantidade sem qualidade não vai gerar efeito nenhum. Pelo contrário, vai gerar mais problema do que trazer solução. Então, nós temos que pegar essa galera que está chegando, ensinar, não é doutrinar, mas é ensinar biblicamente a respeito de Jesus, o que Jesus fez, quem Jesus é, como Jesus se relacionou, como Jesus portava, para que todos nós sejamos espelhos de Jesus, e aí as pessoas vão ser impactadas, sabe? Pastor, desculpa, deu um gancho. Qual a diferença de... Eu tenho que parar de pedir desculpa aqui. Não, Pastor, qual a diferença de doutrinar e ensinar? Cara, eu acho que doutrinar hoje, ela tem uma conotação errada. Não uma conotação, mas um entendimento errado. Porque eu ensinar doutrinas bíblicas, se eu estou ensinando uma doutrina bíblica, eu estou ensinando a pessoa, doutrinando a pessoa para que ela siga um princípio bíblico. Certo. Só que hoje essa palavra, não sei se foi usurpada, mas ela é usada muito para falar ligada à religião. Determinada A religião não, perdão. Igreja. A política. Então a gente fala sobre a doutrina identitária, doutrina disso, doutrina daquilo, e aí perde um pouco o foco daquilo que Jesus fala a respeito de religião. Sei lá, eu tenho essa percepção. Eu tenho a percepção de que algumas palavras que eu posso usar pode fazer com que as pessoas automaticamente parem de me ouvir porque fazem uma ligação com outro assunto. E não é, entendeu? Então, quando eu falo de doutrinar biblicamente, é você ensiná-las como elas devem se portar de forma bíblica, como Jesus deseja que elas se portem, e nisso não tem errado. Então, doutrinar ou ensinar é a mesma coisa, praticamente, né? Se não for exatamente a mesma coisa, mas eu uso mais o ensinar, porque está menos ligado à política, digamos assim. Pastor, tem coaches famosos, não está no script, me desculpe, tem coaches famosos que utilizam de prosperidade, e que são termos bíblicos, correto? Cristão. E no início das suas mentorias, então eles usam desses termos, você vai prosperar, e tem oração, e aí abrem com o intuito de monetizar, ganhar dinheiro. Qual a sua opinião sobre isso, pastor? Eu acho que existem coaches sérios e coaches charlatões, sabe? Eu não vou falar aqui quem eu acho sério e quem eu acho charlatão, mas eu sei que existem. O problema é que hoje, dentro da igreja, existe teologias que são mentirosas. Eu não tenho um problema com o coach fazer o curso dele e vender o curso dele. Tá tudo certo, né? Eu não sou contra o coach. O que me incomoda é levar essa cultura coach para cima do púlpito. Porque hoje existem igrejas que adotam os mesmos discursos do coach. Você pode, você é capaz, você vai fazer, você vai ganhar. Cara, não é assim, sabe? Eu já vi discurso do tipo, você pode andar sobre as águas como Pedro andou. Cara, Pedro só andou porque Jesus chamou ele. Você entendeu? Por que os outros não andaram? Porque Jesus não chamou. O chamado. Você entendeu? Então, assim, hoje existe essa teologia coach. E essa teologia coach, ela é diabólica. E eu falo sem o menor medo, cara. Ela é diabólica. Antigamente existia a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, vamos falar um pouco de história aqui. A teologia da prosperidade veio lá no final da década de 80, começo da década de 90, através de mensagens que vinham lá dos Estados Unidos, de pastores sérios,
como Kenneth Hagin, como a Oral Roberts ou tantos outros que tinham um ministério cercado de cura, milagres, libertação e também se falava sobre prosperidade. Mas a prosperidade era uma das hastes, digamos assim, dessa teologia. Ela veio para o Brasil. Quando chegou para o Brasil, algumas igrejas viram que, pô, é legal, vamos pegar aqui então, vamos falar sobre cura, vamos falar sobre libertação e sobre dinheiro, é tudo que o povo quer ouvir. Quem não quer ser curado? Quem não quer ser liberto? Quem não quer ter dinheiro? Então tá tudo bem. Até aí, tudo certo. Vamos falar biblicamente sobre isso. Só que com o passar do tempo, eles tiraram a cura, tiraram um pouco da libertação e focaram só na prosperidade. O que a teologia da prosperidade diz? Se você der tudo para Deus, Deus é obrigado a te dar de volta. Que loucura, pastor. Entendeu? Então assim, Alex, vem para minha igreja. Na minha igreja, a teologia da prosperidade é não sei o quê. Você vem, dá seu carro que Deus é obrigado a te dar. Meu não, Deus, isso... Deus não é obrigado a dar nada. Sabe? Deus não era nem obrigado a dar o seu filho. Ele deu o filho unigênito para morrer por todos nós. Então assim, Deus não me deve nada. Quem deve alguma coisa para Deus sou eu, não é Deus que me deve. Então a teologia da prosperidade ela tem esse viés. Dá porque Deus vai te devolver. Deus vai te dar. Deus tem a obrigação de te dar. Né? Eles colocam como se fosse uma obrigação. A teologia coaching, eles dizem que é a irmã da teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade começou a ser rejeitada por todos. Porque muitos foram lesados por essa teologia. Entende? Muitos falam assim, eu não vou mais para a igreja porque, cara, eu fui roubado. Eu dei tudo que eu tinha e Deus não me devolveu. Sendo que Deus não te pediu para dar. Deus não pediu para você dar seu carro. Entendeu? Nada a ver com a fé. Deus até pode pedir, porque eu já vi. Entendeu? Eu já vi gente dando carro, não na nossa igreja, mas eu já vi em outros lugares. E eu sei que foi Deus quem pediu. E tá tudo bem. Mas não é obrigação. Não coloque como se fosse obrigação de Deus te dar. Então as pessoas pegaram ranço dessa teologia e aí gerou então a teologia coach. Alguns teólogos colocam e classificam a teologia coach como a prima da teologia da prosperidade. O que essa teologia diz? Ela acaba sendo mais maléfica do que a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade ainda você precisava de Deus para ele te dar alguma coisa. A teologia coach tirou Deus do centro e colocou o homem. Então não é sobre Deus, é sobre o homem. O que o homem pode conquistar? Se você trabalhar, se você for isso, se você for bem sucedido, se você não sei o quê, Deus... Aliás, você vai conquistar tudo na sua vida. Meu Deus, tá inverso. Só que pensa, Alex, para alguém, cara, que... Para 90% dos brasileiros que tem uma vida sofrida. Cara, isso é uma maldade sem tamanho. Outro dia tinha um cara que eu conhecia... É quase um crime, né, pastor? Se a gente for analisar... Tinha um cara que eu conhecia que a gente conversava, ele postou assim... Ele gravou um vídeo. É um cara que veio do nada. Eu sei de onde ele veio. Ele veio da freguesia que nem eu vim da freguesia. Entendeu? Zona Norte de São Paulo. E ele postou assim, ó, tá vendo aqui, ó? Filmando perto do carrão dele lá. Eu acordei hoje 6 horas da manhã, comi meu café da manhã aqui, levei minha filha pra escola, fiz não sei o quê, e agora são 10 horas da noite, tô parando de trabalhar agora. E é isso. Sabe por que eu tenho esse carro aqui? Porque eu trabalhei muito. Cada um tem o que merece. Aquilo me incomodou. Por quê? Porque eu conheço pessoas que são coletores de lixo, garis, que correm 24 km por dia atrás de um caminhão pegando o lixo desse cidadão. Ele merece menos do que esse cara? Para mim não tem lógica. Um coletor de lixo que corre e sem equipamento, não é que ele corre com ASICS no pé, corre de bota, bem cara. Mais... Entendeu? O cara que eu conheço com 28 anos com hérnia de disco, todo arrebentado. Ele merece, então quer dizer que ele não merece ter uma vida mais digna. Entendeu? E eu questionei esse cara. Eu falei, cara, eu não entendi o que você falou. Porque eu sei de onde você veio. Onde você se perdeu? Aí ele falou, não, eu não entendi a sua pergunta. Eu falei, moralmente falando, você está errado. Você está falando, então, que você merece mais do que uma mulher que tem jornada dupla, jornada tripla, que sai de casa às 5 horas da manhã, volta às 7 horas da noite, faz comida, limpa a casa, cozinha para o dia seguinte, acorda às 3h30. Você realmente acredita que você merece mais do que essa mulher?
Falei, então moralmente falando, você tá errado, cara. E biblicamente falando, piorou. Porque a gente não é merecedor de nada. A graça de Deus nos encontrou. E graça é favor imerecido. Você não tem porque você é bom. Você tem porque ele é bom. Aí ele, não, vamos conversar. Foi, me bloqueou, nunca mais falou comigo. Esse é o fim da história. E é interessante. Então, cara, é diabólico, mano. É diabólico. Isso tem levado muitas pessoas para um engano profundo. E o que acontece é que depois cabe a nós, que somos igrejas sérias, eu não estou falando só da minha igreja, porque existem muitas igrejas sérias, ficar catando caco. Juntando caco dessas pessoas que tiveram experiências ruins com o evangelho que não é o evangelho de Cristo, entendeu? Qual o conselho, pastor, que você daria que você dá para esse público que vai te ouvir para não cair nesse tipo de ilusão? Eu não sou contra, Alex, você fazer um curso com coach, entendeu? O que eu sou contra, se o cara começou assim, faça o meu curso que eu vou te ensinar a ser rico, cara, já pula fora. É mentira. Entendeu? Para você ser rico depende de inúmeros fatores. Você entendeu? Você quer ter dinheiro? Cara, nem que se eu falar para você, trabalha que nem um condenado, talvez você nunca seja rico. Entendeu? Depende de inúmeras coisas, cara. Então, assim, eu conheço gente que, cara, trabalha igual um maluco a vida inteira e não é rica. Tem uma vida ok, tem uma vida boa, uma vida estável, mas não é rico. Eu conheço outras pessoas que, cara, são Zé Mané, Zé Ruela, digamos assim, e, cara, acertou um negócio e fez a vida. Então, assim, não começa. Quando começou, vem comigo que eu vou te ensinar a ser rico, pula fora. E outra coisa, se você vai em qualquer lugar onde dão palanque para esse tipo de evangelho, sai enquanto é tempo. Procura uma igreja séria, cara. Sabe, procura uma igreja onde Cristo seja o centro e não o homem seja o centro. E isso vai te proteger, vai proteger as suas emoções, vai proteger a sua espiritualidade e vai proteger o seu relacionamento com Deus. Real, pastor. Pastor, eu tenho só mais 3 aqui. É muito bom o papo, pastor. Eu sei que com o pastor a gente precisava... esse é os casos de 2 episódios mais e vai embora. E fica aberto para você o convite. Eu adorei. Eu fico aqui segurando para me calar, porque... segurando no sentido de que surgem há muitas perguntas que eu gostaria de fazer, mas eu preciso respeitar o seu tempo. A gente precisa de mais tempo, pastor. Vamos marcar outro dia. E é muito bom, é muito bom. Por mim, tá aberto aqui, a gente assina uma assim... próxima data aí. A gente assina assim, o podcast é seu. Não, que isso. E a gente toca, porque tem muita coisa importante que a gente leva para as pessoas, principalmente isso. As pessoas caem hoje em algo tão... dá a impressão de que estão fragilizadas e cegas pela vida fácil, que não é verdade, pela entrega seu bem para ganhar uma bênção, não é verdade. Não é. Vem para um coach que... Eu tive um caso, pastor. Você vai cortar só, se for muito direto, você corta para mim depois, tá, Gabriel? No pessoal que sentou, que foi conversar comigo, eu vou falar que foi, tá? Tá. E o pessoal apresenta todo um número gigantesco de negócio, de business. E aí a gente começa a conversar. E eu sei do meu business, porque o meu eu vou lá e eu tenho que entregar. Sim. Né? Então eu tenho que entregar um evento gigante. E a gente começou a conversar, coisa e tal, e surgiu de me colocar também numa mentoria para falar no setor de eventos de gastronomia, que é uma coisa que eu domino muito, esse tipo de gestão. E acontece, pastor, que a consultoria ficaria em torno de 80 mil. Para mim, ok, eu fecho. Para construir toda a minha mentoria, para eu sair para o Brasil, porque eu investi numa marca, eu peguei essa marca, formatei ela. E eu tive 360 pedidos para comprar a nossa marca. Caramba. A nível de Brasil. E é incrível do setor. Restaurantes, clubes, associações, me ajuda, restaurantes, donos de buffets, pelo formato Nosso Inteligente. Meu formato é composto de 3 profissionais lidando com grandes budgets, grandes orçamentos em São Paulo. Aí, se eu citar uma lista que eu não vou citar agora, porque eu já estou falando desse assunto, é delicado quando a gente falou de coaching. Sim. Mas eu trabalho para os mais famosos. A gente elevou o nível da gastronomia. Fala nisso, quando tiver algum tipo de lagoinha, não estou dizendo que eu sou a favor de área VIP, mas eu tenho interesse em apoiar esse tipo de projeto. A VIP na nossa não tem, não. Mano. Se tiver lá alguma coisa sentar assim... lá famoso, chega lá, senta no lugar. Igual qualquer um. Quer sentar na frente, chega cedo, velho. O senhor acha que é correto?
Oi? Tem área VIP? Não, acho que é errado. Vamos matar agora aqui. O senhor sabe que eu fiz uns eventos importantes aí para um povo aí, tipo Silas Malafaia. Uhum. E tem uma área que não é que é VIP. Ó, Silas, não tô falando mal, pelo amor de Deus. Depois não contrata a gente. Silas é uma bênção. Tem um espaço para receber todos os convidados lá atrás para almoçar, café da manhã, que o Slavec é grande, né? Uhum. O dia inteiro. Sim. Dia inteiro não, é semana, né? E aí tem a área VIP lá, etc. Tem um VIP lá do que ele recebia, né, os bispos internacionais. Tive a honra de conhecer. Isso aí, assim... Não, eu acho super de boa. Quando você tiver, você pode me chamar que eu vou lá. Então, esse tipo de VIP eu não acho errado. Porque, assim, cara, eu quero receber os meus convidados com honra. O que eu não posso fazer é distinção de pessoas. Chegar para aquele... Tiago diz isso, a palavra de Deus diz isso. Olha só, se chega alguém com um anel no dedo, eu vou parafrasear, tá? Depois pega lá em Tiago que você vai ler. Se chega alguém bem vestido, com anel no dedo, com dinheiro, e você fala, não, senta aqui à frente. E vem um pobre andrajoso, mal vestido, e você fala, não, você senta lá na arquibancada. Não tá você fazendo distinção de pessoas. Jesus condena esse ato. Pelo amor de Deus. Então, assim, uma coisa é eu ter um espaço onde eu recebo os meus convidados. Onde eu fiz um evento, uma conferência. Eu preciso receber pastores de fora, outros lugares. Então, vem cá, vamos aqui, eu vou servir uma comida para vocês. Isso é honra. Que não dá até para servir para todo mundo. Não dá, né? não Assim. dá. Mas, assim, isso é honra. Agora, chegar e falar assim, não, se você tem mais, você senta aqui. Se você tem menos, você senta lá. Isso é errado. Eu não tô falando que alguém faz, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Sim. Embora a gente saiba de toda a polêmica, não tô dirigindo a alguém. Sim, Tô dando a minha opinião sobre isso. Nós não temos. Baseado na palavra de Baseado Deus. na palavra de Deus. O que nós temos lá. Isso nos ensinou. Uma vez eu gravei um vídeo desse e a pessoa falou assim, mas na igreja lá tem lugar de reservado. Eu falei, reservado para pastores. Que é Por quê? comum. E eu preciso dos pastores. Qualquer momento você precisa Entendeu? que ele Qualquer levante um, com a pô, palavra. vem cá, quem quer receber oração, levanta. Eu preciso dos pastores perto. Mas não é por importância do tipo, você tem dinheiro, senta aqui. Você é famoso, senta aqui. Sabe quantos famosos tem na minha igreja? Eu acho que nenhum. Tem você. Não sou famoso. Mas sabe quantos já foram? Pastor é famoso. Sabe quantos já foram? Vários. Sabe onde eles sentaram? Onde todo mundo senta. Teve uma famosa que foi lá e ficava lá na frente. Só. O resto, todos, jogadores de futebol. Cara, tem jogador que entra lá, sai e eu nem sei. Tinha um jogador do Corinthians que eu encontrei, eu sou muito corintiano, né? É verdade, jogador tem bastante. Cara, ele entrou lá e eu de longe olhei, eu falei, conheço esse cabelo, cara. É do Christian Baroni e tal. Pô, era fãzão dele, ele tava lá, eu fui lá cumprimentar e tava lá no meio. Eu não falei pra ele, vem cá, senta aqui na frente. Ele ficou lá de boa no lugar dele lá, a gente conversou, eu comecei a seguir ele começou a me seguir, a gente troca ideia e é isso. Então, assim, eu acho que é um assunto delicado, mas, Alex, cada um vai prestar conta de si. Eu presto conta daquilo que Deus me confiou. Eu não falo por outras igrejas, eu tenho que falar pela minha. Na nossa não temos e não pretendemos ter. Pastor, você presenciou alguma história de transformação que te marcou? A minha conversão, né? Acho que o dia que eu me converti realmente foi algo sensacional, algo que mudou a minha história. Foi uma conversão... Eu tinha meus 19 anos, eu costumo dizer que eu era um bom cristão até conhecer a Deus. Né? Então eu já frequentava a igreja desde muito pequeno, desde 7 anos com os meus pais, mas a minha conversão real mesmo, com 18, 19 anos, mudou a minha vida. Depois nunca mais. Não, aí foi só ladeira acima. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor, o que você diria para quem está se sentindo perdido, mas sente que tem um chamado? Busque direção de Deus. Eu creio que Deus tem a resposta. Às vezes você não vai entender a princípio, mas persevere na oração, persevere na busca, persevere, sabe, nesse momento de você reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa que Ele revele as coisas para você e Deus vai responder, Deus vai te direcionar, Deus vai dar paz, Deus vai abrir porta, vai fechar outras e você vai ficar bem. Amém. Ô pastor, se você pudesse voltar no tempo e aconselhar o Ramon de 18 anos, o que o pastor diria? De 18 anos? Ixi, cara, eu diria tanta coisa, mas talvez uma é... Não acredite no que o mundo te oferece. Porque aqueles que dizem seus amigos e te oferecem coisas ruins, verdadeiramente não querem o seu bem, sabe?
Eu me relacionei com muita gente que supostamente dizia querer o meu bem, mas no fim só queria que eu participasse da bagunça e tivesse ali, e, enfim, fizesse as mesmas besteiras que eles faziam. Então eu diria isso, sabe? Cara, corre pra Jesus, não corre de Jesus, não. Presta atenção, você que é Ramon aí, de 18 anos, é isso, né, pastor? É isso aí. Pastor, nós terminamos, Obrigado. obrigado. Irmão. Obrigado, Gabriel. Nós só vamos fazer no time aqui, que é respostas rápidas. Bora. É uma brincadeira do chefe que eu preciso pôr, que faz parte da pauta. Então, vamos tá lá. Bom? Bem rápido, no time. Um versículo, pastor. Salmos 34:6. Clamou e se aflito ao Senhor, e ele ouviu e o livrou de todas as suas aflições. Bem-aventurado aqueles que o temem e o buscam. Amém, eu recebo. Um lugar. Minha casa. Um erro que te ensinou mais do que qualquer acerto. Não contar os meus sonhos para qualquer pessoa. O diabo aproveita essas brechas, pastor? Eu não acho que o diabo aproveita, mas eu acho que as pessoas são cruéis demais. Ao invés de te impulsionar, elas acabam te jogando água, sabe? E fazendo com que você desacredite de algo que Deus possa ter colocado no seu coração. Você já passou por isso? Já. Algumas vezes. Venceu, né? Venci porque... Tá aqui, Aí, tá vendo? tá aqui? Não tá aí, mas... Vai pro próximo. Eu tenho uma esposa muito sábia que me ajuda muito. Qual a importância de uma esposa sábia? E como encontrar uma esposa sábia? Duas perguntas. Olha, a Bíblia diz, né, que o homem que encontra uma esposa achou um tesouro, esse encontrou um tesouro. Eu creio que Deus tem alguém especial para cada um, eu creio nisso, e no tempo Deus revelou a minha. Eu tô com ela já vou fazer 23 anos, 15 anos de casado, nós namoramos 8 anos, quase. 8 anos. 8 anos namorando e Pra ter certeza. 15 anos juntos de casado. E é isso. Minha esposa é incrível. Deus os abençoe. Amém. Um hábito que sustenta a sua rotina espiritual. Adorar Jesus, colocar louvor, louvar, me entregar. Isso é importantíssimo. Para mim é muito especial, porque a minha conversão se deu durante um louvor, não durante uma palavra. Meu Deus. É. Qual louvor? Agnus Dei. Preciso conhecer. Conhece? Daí é uma música simples, mas cheia da presença de Deus. Um líder que te inspira. Lamartine Pozzella. Cara, vamos subir isso depois no corte. Pastor, para fechar, uma dica de ouro, um conselho que te deram e você nunca se esqueceu. Escolha Jesus. Jesus é suficiente. Essa foi a melhor escolha que eu fiz. E o entendimento de que Ele é suficiente na minha vida mudou tudo. Então é isso. Muito obrigado. Não. Deus o abençoe muito. Amém. Abençoe teu amigo, advogado que acompanhou. Teve um advogado acompanhando, gente, caso o Alex... Não falamos... Mas aqui ele não veio como advogado, veio como amigo. Ó, não falamos de STF. Graças a Deus. Não Não. tá as mãos. Não falamos de política, a gente só deu uma pincelada Rapidinho, bem leve, mas foi suave. não, aqui é direcionado totalmente... Eu queria muito conhecer a sua história, porque você inspira, você Amém, é uma irmão. referência. Amém, irmão. Jovem, Amém. jovem bonitão. Não esse tão pastor. jovem, né? Mas tá bom. Você tá de brincadeira que você não é jovem, Não, pastor. 38 anos já. Não parece, mas tem. Pelo amor de Deus, pastor. A gente agora mudou, a gente tá vivendo até os 100, 104. Vamos longe. Vamos longe, tem muita água para passar aí, tem Amém, muita gente amém. esperando para beber. Dei, glória. Dê-me Amém. de beber, eu gosto desse dá-me louvor. de beber, Dá-me dá-me de de beber, beber, que isso eu aí. tenho. Desculpa, eu tô meio atrapalhado. com Não, mas essas é palavras. boa, essa galera aí é boa. F-Hop. Você Amo sabe, eles. como é que chama? F-Hop. É F-Hop? uma igreja de Florianópolis, Santa Catarina. São incríveis. Pessoas seríssimas. Pastor Vini, Pastora M. Me dá essa honra. São incríveis. Me dá essa São honra. incríveis. Marca esse pessoal pra gente. Vou marcar, vou Vamos- falar com eles. Vamos abençoar. Vamos, pastor, jorrar. Vamos. Vamos jorrar sobre esse podcast. Eu não busco fama, não busco, isso aí. pastor. O meu coração é dele. Se eu buscasse isso, eu temo a ele, pastor. Amém. Eu tenho aquela base de temer a Deus. Amém. Então, uma vez um pastor falou para mim assim, a base de se manter o cristão qual é mesmo, gente? Me ajuda. É ter medo
E que mais? Ixi, meu Deus, me ferrou agora. Me veio. Eu vou lembrar Depois depois. você me eu liga, isso. depois você me conta. Pastor, então é isso. Obrigado, Deus abençoe Alex. você por ter vindo. Obrigado você demais me pelo convite. desculpe, me perdoe por segurar você. Imagina, Nós cara. estouramos o horário. O bate-papo foi incrível, foi bom. Estouramos o horário, mas eu vou falar pra você, se for pra falar da palavra de Deus, a gente passa o dia aqui. É isso aí. A Eu gente sou assim. passa. Cara, é a melhor entrevista que eu fiz e que eu bom, faço, mano. o melhor bate-papo, porque eu aprendi que eu preciso me calar nesse momento para receber, É isso. porque aqui nós vamos jorrar em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe muito Amém. sua carreira. Obrigado. Você é uma referência, você é Obrigado. usado por Deus, você é Amém, um irmão. instrumento dele. Essa juventude precisa de você. Amém. Precisamos de mais escritores da palavra de Deus. Amém, amém. E obrigado. Que isso, eu agradeço. Pessoal, pastor, desculpa, pastor, te cortar. Eu quero deixar o seu encerramento Não, para pode depois. deixar. Vamos lá. Mas vamos lá. Pastor, é que eu quero que você feche bonito pra Vambora, gente aqui. vamos, então eu vamos lá. preciso muito dessa presença. Pessoal, me desculpe que o pessoal vai me detonar que eu fiz isso, mas é fora acho que do plano terrestre, quando a gente... Tá certo minha terminologia? Tá tudo, Tá- tudo tá certo. valendo? Não, tá valendo. Quando a Bora. gente fala da palavra de Deus. Obrigado para quem está nos assistindo, está vendo esse vídeo. Quem puder compartilhar, comentar, curtir, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso podcast, seguir o pastor e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Pastor, obrigado. Eu agradeço, Alex, agradeço, Gabriel. Esse bate-papo aqui, para mim, é sempre um prazer estar em lugares onde me dão liberdade para falar de Jesus. Então, também achei muito gostoso, muito tranquilo, bate-papo leve e tamo aí. Mais vezes virão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, pastor, em nome de Jesus eu vou cobrar. Vambora. Em nome de Jesus, o Gabriel, em nome de Jesus eu vou cobrar o pastor para vir, porque é muito bom. Pastor, Obrigado, viu, irmão? ó, você me desculpa, mas a culpa é sua, porque você tem muito conteúdo. Ah, que isso? E aí você fica buscando mais conhecimento, você já sabe que se... Como é que é aquela passagem que é pedido, se pedir-lhe a Deus, será dado? Uma coisa assim. Gratuitamente, sabedoria, né? Aqueles Então- que pedirem sabedoria gratuitamente, eles darão. Aí eu entro agora com a parte, dai-me de beber, Dá-me de beber, vamos que eu tenho sede. É isso aí. Tá certo. é Deus isso o mesmo. abençoe, pastor. Deus abençoe. Obrigado, Muito. Alex. Foi Valeu. uma honra gigantesca. Eu tava Isso. até meio assim para te atender. Eu não fico. Eu não penso eu não penso no podcast. Eu não penso antes, porque isso me jogaram de paraquedas. E eu fico, não vou pensar que eu vou falar com um cara com esse nível intelectual. Não tem esse Aí nível o pastor todo não, senta cara. na cadeira, a primeira coisa que o pastor fala para mim é que foi fazer teologia nos Estados Unidos. Eu falei, cara, Não, mas pronto. precisava. Foi um tempo bom. Não, pastor, mas você foi fazer nos Estados Unidos. Eu acredito que eu sou esses caras que ficam acompanhando os pastores bispos famosos. É. Eu não sei falar o nome de todos, mas TJ, que tem umas pastores. Tem jeito que você é a benção. Fala, esse cara foi fazer teologia lá, ele senta na cadeira, ele vai me arrebentar. Não. Meu Deus, me ajuda. Obrigado, Alex. Obrigado, pastor. Tamo junto, Deus viu? abençoe você.